Olá, queridos, boa noite, a paz a todos, sejam muito bem-vindos, vamos entrando. Hoje será uma live muito abençoada, uma live muito bênção para nossas vidas. Você que está aí, que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui conosco. Nós vamos aprender um pouco hoje sobre oração, naquilo que Deus tem para nossas vidas. Vai ser poderoso, vocês vão aprender muita coisa aqui, em nome de Jesus. Então não perca esses ensinos espirituais que vocês vão hoje contrair, absorver, adquirir. Amém? Vai ser uma bênção para nossas vidas, naquilo que Deus tem reservado para nós. Então, boa noite a todos. Você que está entrando a primeira vez, seja muito bem-vindo aqui. Vai ser uma bênção hoje, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos aprender muita coisa. Nós vamos crescer um pouquinho mais hoje, nessa noite, naquilo que a Palavra de Deus tem para nos oferecer. Naquilo que a Palavra de Deus tem para que nós possamos crescer no conhecimento, mas também na graça, no poder e na virtude do Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Você que está aí, vamos já orar? Vamos já começar orando aqui? Você que também está chegando aí agora, já aperta o botãozinho aí na tua tela de compartilhar, de curtir, para que você possa essas lives ser liberadas para mais pessoas e mais pessoas também possam ter acesso a esse ensino, a esse conteúdo, em nome de Jesus. Você que está aí e pode me ajudar, você também pode me ajudar hoje, né, curtindo, compartilhando a live, né, para que pessoas possam também aprender junto com você aqui, tá bom? Fecha os teus olhos, você que está aí, vamos orar. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Senhor, neste momento. Nós te convidamos, Espírito da Verdade, a fazer parte deste ambiente, Senhor. Nada disso teria sentido, Espírito Santo, se o Senhor não estivesse aqui. Nada disso, Senhor, teria sentido se o teu precioso Espírito não estivesse em nosso meio. Espírito da Verdade, nós te convidamos, tenha liberdade neste lugar. Usa-me como uma ferramenta, um vaso nas tuas mãos, para ensinar o teu povo, a tua igreja, a tua noiva, e que, por meio da oração, assim como a tua palavra diz em Efésios capítulo 5, pelo lavar da palavra, o Senhor purificou a tua noiva. E eu oro para que o Senhor venha purificar a tua noiva nessa noite, por meio do ensino e da compreensão da tua palavra, para que almas sejam rendidas a ti, para que almas entendam que tu és um Deus soberano e poderoso e que nos ama. Eu oro para que o Senhor seja bem-vindo neste lugar, Deus. Fala conosco, Senhor. Abra o seu coração para nós nessa noite e que nós possamos discernir tudo o que o Senhor tem para nós hoje em nome de Jesus. Nós te agradecemos e nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos então, vamos à palavra de Deus, vamos ao ensino para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Você que está aí, me ajuda, por favor, curtindo essa live, compartilhando. Novamente, não estou pedindo que você mande dinheiro aqui, tá bom? Presentes e outras coisas, a menos que você queira. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você, se você puder, compartilhar a live e curtir. Assim o algoritmo entende que a mensagem é boa, a palavra é boa e ela divulga para mais pessoas. Tudo bem, queridos? Se você puder me ajudar,
Eu agradeço e a gente junto nessa parceria a gente consegue fazer o melhor para o Senhor e ampliar o reino de Deus, tá bom? Tira uma dúvida para mim, o pessoal do TikTok, do Kawaii e do YouTube, vocês estão me ouvindo bem aí? Escreve para mim aqui, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. As 3 plataformas, por favor. Maravilha, o YouTube falou que tá tudo certinho, o TikTok também, falta só o pessoal do Kawaii. Maravilha, o pessoal do Kawaii falou que tá ok também. Então, vamos ao estudo. Vamos lá, queridos, vamos lá então para a gente ganhar tempo. Preste bem atenção aí, onde você está. Nós estamos nesses últimos dias falando sobre oração, amém? Eu queria fazer uma perguntinha para vocês aqui rapidinho. Você pensava que o tema de oração era tão profundo quanto você está aprendendo aqui? Escreve aqui para mim. Você acreditava que o tema de oração era tão profundo quanto tudo que você está ouvindo aqui, nesses últimos dias? Nós já vamos para a 3ª semana, eu acho, se não me falha as memórias. Nós vamos para a 3ª semana falando sobre oração. E tem pessoas que falam que oração é somente você dobrar o teu joelho e orar, né? A oração é um tema tão profundo, querido. Lembra que eu falei para vocês que se nós parássemos aqui para falar de oração, eu ficaria 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos falando sobre oração com você, ainda assim não seria o suficiente. Por quê? Quanto mais nós oramos, mais Deus permite que nós o encontremos. E nós descobrimos mais coisas no meio da oração. Amém? Eu não estou falando de revelação ou entendimento diferente. Eu estou falando propriamente dentro da palavra. Revelações dentro da palavra por meio do tema de oração. Então, orar é muito mais complexo do que parece. Oração tem que ter um coração puro, você já aprendeu aqui comigo. Oração tem que ter um preparo para que eu possa me apresentar diante de Deus. Ora, os sacerdotes e os sumos sacerdotes até mesmo tomavam banho para se apresentar diante de Deus no tabernáculo, no templo. Imagine nós. Lembra que eu falei para vocês que tudo no passado era sombra do que haveria de vir? Então, se eles se purificavam, tomavam banho para se apresentar no templo, no lugar santíssimo, no lugar santo, no lugar santo e lugar santíssimo. Imagine nós. Será que eu posso me apresentar diante de Deus de qualquer forma? Sujo, impuro, né? Então a gente tem que olhar para esses pontos da palavra de Deus e ter esse entendimento. Nós não temos que nos apresentar a Deus de qualquer jeito. Nós temos que nos apresentar a Deus santos, puros. Profeta, mas e quando eu cair? Você já aprendeu aqui comigo que quando você cai, você se arrepende de imediato e volta para o Senhor o mais rápido possível. Você não vai ficar mais perdendo tempo, né? Você já aprendeu aqui comigo que o certo é você já parar, errou, se arrependa e volte para Deus o mais rápido possível para que o diabo não te tente. Não coloque baboseira na tua cabeça. Não coloque mentira na tua mente. Caiu, errou, volte rapidamente, se arrependa o mais rápido possível e volte para Deus. Para que o diabo não te afaste, jogue pensamentos na tua mente de que você não é digno, de que você não consegue, de que você é fraco, você errou de novo. É isso que o diabo faz. Lá em Apocalipse diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Então nós temos que tomar cuidado com isso. É voltar para Deus o mais rápido possível, por meio da via da oração, e voltar ao Senhor o mais rápido possível para que eu possa não permitir que o diabo acesse minha vida, destrua minha vida com pensamento, com sentimentos, com problemas que ele vai colocando na minha mentalidade e eu acabo permitindo que isso aconteça. Tudo bem? Olha a palavrinha que eu usei, permitindo. Por quê? A Bíblia diz que o diabo, lá em Tiago, eu tenho que resistir o diabo. Há batalhas na tua vida que você só vai vencer resistindo. Não propriamente você vai vencer mandando ele embora, porque o diabo ele é insistente. Tá? O diabo ele não vai embora assim. Você acha que quando você expulsa o diabo ele vai embora? Ele fica rondando. Ele não vai embora. Ele vai embora da casa, do corpo, do espírito, da casca humana, do corpo humano. Essa conexão espiritual das trevas com o corpo humano como moradia. Mas depois que o Satanás ele sai do corpo humano, ele não vai embora. A Bíblia diz que ele fica por lugares áridos, esperando, e ele se lembra de onde ele saiu e ele volta para onde ele saiu. Tá? Então, o diabo ele é insistente. E muitas vezes a gente vai vencer ele por meio da resistência. Profeta, o que significa isso? A Bíblia diz lá em Tiago, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então algumas batalhas espirituais nós vencemos por meio da resistência.
por meio de nos tornarmos resistentes a Satanás, resistentes àquilo que ele quer fazer na nossa vida. Então, nós não podemos deixar que ele acesse a nossa vida. Para mais detalhes sobre como que o diabo acessa a vida, portas, você já sabe, a gente tem um grupinho fechado no WhatsApp. Quem quiser entrar no link da minha bio aqui, tem o link, é só clicar, você vai cair direto no grupo, tá? Hoje eu não quero falar sobre libertação. Você me conhece, se eu for falar sobre libertação aqui, eu vou até amanhã falar de libertação, né? Então, vamos voltar para o tema de oração. Hoje eu quero falar sobre isso em nome de Jesus. Espírito Santo, por favor, me ajude a enxugar esse tema ao máximo para que eles possam entender essa mensagem. Vamos lá, você que está aí, abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 4, rapidinho. Vamos lá, se vocês estão com a Bíblia aí, já falei para vocês, venham para minha live com a Bíblia, também com a tua palavra. Não venha para cá sem Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Você já aprendeu comigo o que é o dom de línguas, amém? Nós já fizemos uma live completa sobre isso. Falamos onde nasce o dom de línguas. Vamos ver se vocês estão afiados mesmo aí, vocês estão aprendendo. Aonde que nasce o dom de línguas? Quando que o dom de línguas ele passa a ser... Eu vou colocar essa palavrinha, ele passa a ser ativo na vida do servo de Deus. Quando que isso acontece? Escreve aí para mim. Eu quero ver se vocês estão pegando o ensinamento. Quando que o dom de línguas ele passa a ser ativo na vida do servo de Deus? Quando isso acontece? Vamos lá. Eu quero que vocês falem aqui, por favor. Obrigado, Eliana. Parabéns. Exatamente isso. No batismo com o Espírito Santo. Nós lemos um texto-chave para isso na última aula. Ah, queridos, só um detalhe para vocês. Infelizmente, hoje, na live da manhã, eu sinalizei só o pessoal do TikTok, porque o o YouTube e o Kawai não tem como eu mandar mensagem, tá? Então, hoje de manhã eu não consegui, infelizmente, entrar aqui com vocês para o ensino da live da manhã, porque eu estava com meus filhos, tá bom? Vocês já sabem, quando eu não consegui entrar aqui para ensinar vocês, para trazer ensino, revelações da parte de Deus para vocês dentro da palavra, quando eu não consegui acessar aqui as plataformas, saiba, o profeta ele estava com o filho dele, ou aconteceu algum imprevisto, tá? Porque em via de regra, todos os dias eu vou estar aqui com vocês, ensinando vocês, às 9 da manhã e às 7 da noite, nesses 2 horários, tá bom? De 2 a 3 horas por dia, isso é algo que eu faço com Deus, de ensinar vocês e trazer a palavra de Deus para a vida de vocês, tá bom? Vamos lá então, preste atenção aí, em nome de Jesus. Então, só dando um feedback para vocês, né? Me desculpe aí, mas infelizmente eu tinha a minha primeira igreja, né? Minha primeira igreja é minha família, meus filhos e minha esposa. Então, eu tive que ficar com meus filhos hoje, passei o dia com eles, brincando, enfim, cuidando, porque eles não tiveram aula, né? Na verdade, minha filha não teve aula e eu também não mandei o meu filho como consequência. Tá bom, queridos? Glória a Deus? Então, só dando um feedback para vocês aí. Vamos lá voltar aqui então. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Eu estou aqui com a minha Bíblia, amém? Você venha com a tua Bíblia aí, em nome de Jesus, ó. Tua caneta sempre aqui do lado para grifar, para marcar, para anotar, para que você possa aprender de maneira profunda. Vamos lá. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Vamos entender isso aqui. O apóstolo Paulo claramente está fazendo uma distinção entre 2 dons espirituais. O dom de línguas e o dom de profecia, tá? Não misture essas 2 coisas. Tem gente que mistura. Quando alguém começa a falar em línguas, ele fala, tá profetizando. Não tá profetizando. Ele está falando em línguas. Ele está apenas se edificando a si mesmo. Como diz aqui, ó, vamos ler aqui o versículo. Deixa eu pegar aqui. Versículo 3, ó. Mas o que profetiza... Olha o versículo 3, acompanha comigo aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Preste bem atenção aqui, ó. Eu não vou falar sobre profecia hoje, não é o tema de falar sobre profecia hoje, tá? Mas, basicamente, anote aí, você que está anotando aí. Qual é a finalidade da profecia? Tem gente que na internet... Gente, de verdade, eu dou risada disso, porque assim, são pessoas que não conhecem a Bíblia. São pessoas que não estudam a palavra. Então eles falam assim, tá profetizando. Quando um pastor tem algum tipo de revelação, ou um profeta, ou um apóstolo, porque revelação todos podem ter, não é só o profeta. Isso aí também vocês aprenderam errado, infelizmente. Não é só profeta que tem revelação. O que acontece mais é que o profeta ele tem mais revelações.
Isso é mais constante na vida do profeta. Só que não significa que os outros dons ministeriais e os outros ministérios também não recebam profecia. Você vai ver Pedro recebendo revelação, você vai ver Paulo, eles eram apóstolos. Tá? Então, você vai ver profetas, como Ágabo, tendo revelação e profetizando na vida de Paulo. Então, você vai ver muitas coisas na Bíblia que você vai perceber que, infelizmente, você é ensinado dentro das igrejas que só profeta tem visão. Não é assim que você aprendeu? Pode falar aqui pra mim, não tem vergonha não. Você não aprendeu isso? Que é o profeta que tem visão? É o profeta que interpreta sonhos? É o profeta que faz isso? Você não aprendeu isso? Sim ou não? Mas está errado. Você aprendeu errado. Todas essas capacitações dos dons espirituais, quem dá é o Espírito Santo. Olha lá. Vou só ler para você aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Anote aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Vou repetir de novo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não fique com o que esses homens estão dizendo. Fique com o que a Bíblia está dizendo. Mas um só é o mesmo Espírito Santo. Espírito na tua Bíblia aí tá com E maiúsculo. Significa que é o Espírito Santo, tá? Vamos lá, deixa eu só ensinar isso aqui para vocês. Toda vez que você ver na Bíblia a palavrinha Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo. Quando você vê a palavrinha Espírito com um Ezinho minúsculo na Bíblia, significa que está falando sobre espíritos imundos, espírito do homem, tá bom? Espírito da mulher e assim por diante. Toda vez que você vê com E maiúsculo na tua Bíblia, é um E maior, está se referindo ao Espírito Santo. Profeta, por que você está explicando um detalhe tão pequenininho que todo mundo aqui já deveria saber? Porque tem gente na minha live que não sabe, tá bom? Tem pessoas aqui que eu estou ensinando que, infelizmente, não tem esse conhecimento. E eu preciso ensinar, eu estou aqui para ensinar vocês sobre não somente sobre a palavra, mas também sobre o mundo espiritual. Só que você só vai conseguir compreender o mundo espiritual se você conhece a Bíblia. A Bíblia é o nosso parâmetro. A palavra de Deus é por meio de como nós conhecemos e discernimos o mundo espiritual, tá bom? Então, dito isto, vai anotando, gente, vai anotando o que vocês estão aprendendo aqui, tá bom? Anote aí. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas um só é o mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele é um só. Amém? É um Deus. O Espírito Santo é o Deus verdadeiro. Por que você está falando, profeta, que ele é Deus? Porque Deus, ele se resume em Pai, Filho e Espírito. Tudo bem? Eu não quero falar hoje sobre a Trindade, a Santíssima Trindade, eu não quero falar sobre isso hoje, porque isso aqui vai dar muito pano para manga, tá? Mas eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade. Ele é uma pessoa da Trindade. Nós não temos três deuses. Nós temos um único Deus, porém ele é alinhado e eles têm o mesmo propósito em três pessoas. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Imagine aí para ficar bem claro na sua mente, como três sócios. Deu para entender? Assim fica bem claro, né? Dá para você entender, eu sempre dou esse exemplo. Ambos têm uma empresa. Eles são os donos da empresa, mas ambos são sócios. Ou seja, eles criaram tudo juntos, mas eles são o dono. O Pai, o Filho e o Espírito. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, nós estamos falando agora uma ação da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então acompanha aí, ó, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas um só é o mesmo Espírito, ou seja, um só é o Espírito Santo. Correto? E realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, olha lá o segredinho aí, ó, a cada um individualmente, conforme ele quer. Profeta, o que são todas essas coisas que esse versículo está dizendo? Os dons. Se você voltar um pouquinho aí, você vai ver, ó, o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, o dom de profecia, línguas, interpretação de línguas, o dom da fé, os dons de curar e o dom de sinais e maravilhas. Então, esses 9 dons, ele está disponível para todo mundo. Não é só para profeta, não é só para apóstolo, não é só para evangelista, não. Esses dons espirituais, quem distribui é o Espírito Santo. E ele distribui a quem ele quer. Só tem um segredo aí que eu ensino no meu treinamento de dons espirituais, que é como você pode ter os dons espirituais. Eu vou deixar esse gostinho de quero mais aí para você, porque eu quero deixar isso, motivar isso em você.
para que quando nós tivermos o treinamento, você possa querer participar para aprender sobre isso. Senão eu vou entregar tudo aqui, daqui a pouco vocês não querem participar dos treinamentos, né? Mas é importante que vocês participem dos treinamentos para vocês aprenderem e serem treinados de maneira mais profunda. Mas tem segredos dentro da Bíblia para você adquirir os dons. Crescer nos dons e buscar esses dons. Não é só pedir. Tem todo um cenário que a Bíblia coloca para você buscar os dons espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui no versículo 1 Coríntios, capítulo 14, ele diz assim, ó. Olha o que ele diz. Assim também, no versículo 12, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais. Olha lá. Visto que vocês desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Eu estou dando já um segredo aqui. Amém? Eu já estou dando um segredo aqui. O segredo é, desejem. Desejem. Quando você está com o desejo de comer... Vou dar um exemplo aqui. Minha esposa estava esses dias aí, eu falei, amor, tá grávida não, né? Pelo amor de Deus. Agora não dá para você ficar grávida, né? Eu até brinco com ela, ó, se for é do Espírito Santo, porque eu tô me prevenindo, né? Só se for do Espírito Santo, ela dá risada. Mas ela falou assim, amor, eu tô com vontade de comer escondidinho. Eu tô com vontade de comer escondidinho de frango, né? Eu falei, amor, vai lá, compra as coisas no mercado e faz, né? E ela fez, pior que ela fez. Eu desci lá, eu tava aqui na live ontem à noite. Quando eu desci, tava tudo prontinho, né? O escondidinho de frango, tal, o arrozinho, saladinha. E ela fez tudo bonitinho. Mas por quê? Porque ela tava com desejo. Anote que você vai aprender aí agora. Anote aí. Quando você deseja, você corre atrás. Sim ou não? Quando você deseja algo, você não corre atrás? Se você tem um desejo de comprar um carro, você não vai, luta, guarda dinheiro, faz isso, dá entrada, faz o que for para você buscar aquele bem? O apóstolo Paulo está dando um segredo. Estou dando apenas um segredo aqui para vocês. Desejem. Desejem os dons espirituais. Se vocês querem atuar no dom espiritual, desejem. Vocês já me viram atuando aqui algumas vezes, porque o foco das minhas lives não é ficar trazendo revelação. Eu poderia ficar aqui 1 hora trazendo revelação sobre a vida de todo mundo aqui. Sabia disso? O Espírito Santo ele me dá essa capacidade de ver no Espírito a vida de todo mundo aqui. Eu posso ficar aqui falando com vocês o tempo inteiro, pegando aqui um nome de cada um de vocês e falando, ó, tá acontecendo isso, isso e isso na sua vida. Só que o foco das lives não é revelação. Porque a maior revelação é a palavra de Deus. Quando você entende sobre revelação, o Espírito Santo ele pode falar direto com você. Você não precisa ficar esperando eu falar com você. Então, o profeta verdadeiro, ele treina os santos, segundo Efésios, capítulo 4, versículo 11. A Bíblia diz que o verdadeiro servo de Deus, o profeta, o evangelista, o pastor, ele ensina aquilo que ele sabe. Tá dando para entender? O verdadeiro, ele treina os santos naquilo que ele é. Isso eu falo no meu treinamento de dons espirituais, tá, gente? Isso aqui vocês vão aprender no treinamento de dom espiritual. Vocês vão ver que aquele que ele está atuando, quando você lê Efésios capítulo 4, versículo 11, você vai ver que aquele que tem um chamado, seja de apóstolo, profeta, evangelista, mestre, diácono, não importa, ele vai treinar outras pessoas naquilo que ele faz. Por isso que você vai ver na Bíblia escolas de profeta, como tinha Elias, depois Eliseu assume, Samuel. Você vai ver que esses homens, eles instruíam outros homens naquilo que eles eram capazes. Então, isso acontece por quê? Porque eles tinham e eles entenderam o ministério deles. Porque o verdadeiro chamado não é você ficar atuando e as pessoas perguntando para você o tempo inteiro, como que você ouve a Deus? Você tem que ensinar. Amém? Você não pode esconder isso. Hoje, infelizmente, as pessoas escondem isso. Ou falam algumas coisinhas dentro de cursos caros. Olha como você é privilegiado aqui. Olha como você é privilegiado. Você está aprendendo aqui, eu não estou cobrando R$1 seu. Você está aprendendo coisa profunda da palavra. Por isso que eu falo para vocês, gente. Deem valor ao que vocês estão aprendendo aqui. Sabe? Anota. Venha com o teu caderninho. Venha com o teu caderno. Porque você está aprendendo algo aqui. Isso aqui você não vai encontrar em qualquer lugar na internet. Anota o que eu estou te falando. Pode buscar, pode jogar na internet, pode jogar no YouTube. Você não vai encontrar isso aqui de maneira profunda. A maioria das pessoas que falam sobre isso, eles falam de maneira superficial sobre essas coisas. Sabe? Dê valor aos ensinos que vocês estão aprendendo aqui. Então, o verdadeiro chamado é aquela pessoa que treina outras pessoas. Você está entendendo? Por que eu venho aqui todo dia e ensino vocês? Por que todo dia eu venho aqui e trago algumas coisas importantes para vocês da palavra de Deus que talvez vocês nunca ouviram? Porque a minha missão é ensinar o que Deus me ensinou. A minha missão é ensinar aquilo que Deus colocou na minha vida, aonde eu atuo. Se eu atuo no dom de palavra de conhecimento, eu vou ensinar vocês a ouvirem a voz de Deus no dom de palavra de conhecimento. Se o Senhor me mostra muito o dom de discernimento de espírito, eu vou ensinar vocês esse dom. Por quê? Quanto mais eu ensino vocês, mais eu recebo do dom.
Quanto mais eu ensino vocês, quanto mais eu trago aqui para vocês, mais o Senhor derrama poder sobre a minha vida. É assim, querido. O reino de Deus, o mundo espiritual, é quanto mais você dá, mais você recebe. Amém? Quanto mais você ensina, quanto mais você leva, quanto mais você prega, quanto mais você serve os teus irmãos, mais você recebe do Senhor. Quanto mais você planta, você colhe. A Bíblia diz que aquele que não planta, não colhe. Mas aquele que planta com fartura, ele colhe com fartura. Esse é um princípio da palavra de Deus e você já aprendeu comigo o que é princípio. Princípios são leis espirituais imutáveis. Você já aprendeu aqui, eu já tirei uma live inteira para falar com você sobre isso. Quem perdeu, vai lá pro YouTube e aprenda. Tá bom? Tudo bem, queridos? Tudo bem até aqui? Bênção? Então vamos voltar aqui para o conhecimento agora. Preste atenção. A palavra de Deus está me dizendo que profecia, anote aí, você que está anotando aí. Sabe esse monte de gente que chega na... Eu tô dando risada aqui porque é engraçado, chega a ser engraçado. Eles pegam o microfone e falam assim, agora eu vou profetizar. Não é assim que você vê? Não é assim? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem na Bíblia fez isso? Quem na Bíblia falou, agora eu vou profetizar? Me mostra um versículo. Não tem, querido. Todos que profetizaram do Espírito. Só falaram. Não tem essa. Fica aí que agora eu vou começar a profetizar. Isso não existe. Isso é carnal. Isso é humano. Porque aquele que começa a trazer profecia, ele começa a falar da parte de Deus e todos ficam em silêncio, porque todos no Espírito compreendem que o que está saindo da boca dele vem do Espírito. Então todos se calam. Ele não precisa ficar falando para ninguém ficar em silêncio. Ele só abre a boca. Quem aqui já viu um culto poderoso mesmo, que alguém que tem um dom de profecia começa a profetizar, a igreja se cala. A igreja fica em silêncio, todo mundo começa a ouvir a profecia, porque aquilo está vindo da boca de Deus. Hoje, o profecia é um homem com o microfone na mão, saindo revelando a vida de todo mundo. Isso não é profecia, amado. Isso não é profecia. Isso é um dom chamado de dom de palavra de conhecimento. Se é que é dom de palavra de conhecimento mesmo e não for um espírito demoníaco de adivinhação. Porque também pode ser. Tá? Ou é, de fato, o Espírito Santo pelo dom de palavra de conhecimento. Você aprendeu aqui comigo um pouquinho sobre isso, que o dom de palavra de conhecimento, segundo 1 Coríntios, capítulo 12, é saber do passado e do presente. Sobre a vida, situações, até mesmo pensamentos. Mas nem sempre uma pessoa que está trazendo revelação sobre a vida de outra pessoa é o Espírito Santo. Isso pode ser também um espírito maligno de adivinhação. Tá? Quem tiver dúvida sobre isso, você pode ler Atos capítulo 19, versículo 19, quando Paulo bateu de frente ali, não com a moça, mas com o espírito maligno que estava na vida dela, de adivinhação. Isso está em Atos capítulo 19, depois você pode ler lá, tá bom? Se você tiver curiosidade. Eu até aconselho que você vá lá e leia para você ter essa informação aí gravada dentro do teu espírito para você não ser enganado depois. Tá bom? Vamos lá então. Profecia, profeta. Então para que serve profecia se não é para revelação? Anote aí. Profecia, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala às pessoas, edificando, exortando e consolando. Olha aí para que serve a profecia. A profecia serve para edificar, consolar e exortar. Uma pessoa pode estar exortando outra e estar profetizando. Uma pessoa pode estar consolando ela e profetizando por meio de uma profecia de consolação. Uma pessoa pode profetizar para o futuro, edificando aquela vida naquilo que Deus vai fazer na vida dela nos próximos meses. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Exatamente, Elon Musk, né? Musk. Profecia é uma coisa e revelação é outra. Exato. É claro, só um detalhe que é importante a gente falar. O que você está falando está correto. Mas só tem um detalhe que eu quero ensinar aqui. A profecia também é uma revelação. Por que ela também é uma revelação? Porque você não profetiza da carne. Você profetiza de algo que vem do reino dos céus, do Espírito. Né? Vem do coração de Deus, então tudo que vem de Deus é um tipo de revelação. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é o espírito de profecia. Está lá em Apocalipse capítulo 22. A Bíblia é o espírito de profecia. A Bíblia é uma profecia, por quê? Ela é a palavra de Deus e veio do reino dos céus. Então só essa informação que é importante, porque quando a gente fala de profecia,
As pessoas acham que profecia é algo que é só trazer uma palavra para o futuro e acabou. Não é assim. É uma revelação do Espírito, lembre-se, é um dom espiritual. Assim como o dom de palavra de conhecimento, amém? Assim como o dom de palavra de sabedoria, assim como o dom de palavra de discernimento de espírito, e tem os 9 dons, né? Já falei aqui para vocês algumas vezes. Então, só um detalhe aqui que é importante. A palavra que nós chamamos, e a Bíblia chama de profecia, preste bem atenção, ela é uma palavra revelada. Deixa eu ensinar para vocês o que é profecia. Anote aí. Anota essa definição aí. Anota aí a definição. Você que está anotando aí. Profecia é falar o que está contido na mente e no coração de Deus para alguém ou uma situação. Isso é profecia. E a profecia ela tem finalidade. Qual é a finalidade? Exortar, consolar e edificar. É isso. Isso pode ser para o futuro? Claro que sim. Isso pode ser eu profetizar aqui acontecer à noite? Pode também. A profecia ela está ligada com o futuro. Porém, ela também é uma revelação daquilo que está na mente e no coração de Deus. Só que profecia não é o dom de palavra de conhecimento. Profecia, anote aí. Profecia não é o dom de palavra de conhecimento. Profecia, futuro. Exortar, consolar e edificar. Palavra de conhecimento, presente e passado. É uma revelação que Deus traz. Isso que você vê muitas pessoas na internet trazendo revelação, isso não é profecia. Isso é um dom de palavra de conhecimento. Que o profeta ou o apóstolo, o pastor, não importa quem seja que está atuando ali, ele está tendo uma revelação do Espírito, uma palavra de conhecimento. E ele está sabendo o que está acontecendo na vida da pessoa, por revelação. O passado ou o presente. Tá? O passado ou o presente. Profecia, futuro. Profecia, olha para o futuro. Palavra de conhecimento, olha para o passado e olha para o presente. Passado e presente. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Então, em suma, quando esses homens da internet que você vê trazendo revelação, eles estão falando assim, olha, eu vou profetizar. Não, você não vai profetizar. Pode ser que você recebeu uma palavra de conhecimento, então correto seria, eu tive uma palavra de conhecimento. Eu quero entregar uma palavra de conhecimento. Esse é o termo correto biblicamente falando. Não é profecia, a menos que ele recebeu uma profecia de fato de Deus e ele vai entregar aquela profecia. Mas na grande maioria, o que eles chamam de revelação de alguém, isso é palavra de conhecimento. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Tá dando para aprender isso aqui? Deixa eu dar um exemplo para vocês do dom de palavra de conhecimento, rapidinho para vocês entenderem aí. Vamos ver na Bíblia esse dom em atuação. Vamos lá. Anote aí, você que está anotando aí, anote aí. Vamos ver isso aqui eu falo no treinamento de dons espirituais, porque se eu for falar aqui, gente, de verdade, isso aqui vai consumir todo o tempo da live. E a gente tem aqui 1 hora e meia no máximo, né, que a gente tem aqui para conversar. Mas vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Lembra quando Jesus, ele viu Natanael? Anote aí. Filipe disse para Natanael assim, venha, nós conhecemos o Messias, aquele que está escrito na palavra, aquele que Moisés falou, nós encontramos o Salvador. E Natanael disse, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa dessa cidade? Porque era uma cidade muito promíscua mesmo. E quando Natanael chega para Jesus, olha lá o dom atuante aí, olha lá. Quando Natanael chega para Jesus, lembre-se que nesse momento, até esse momento, Jesus já tinha recebido o Espírito Santo por meio de uma pomba. É forma corpórea, né? O Espírito Santo não é uma pomba, tá, gente? Ele veio em forma de pomba. Por isso que Jesus disse, vocês têm que ser humildes, né? Como a pomba, mas também astutos como a serpente. Ele está dando um exemplo. A pomba é um sinal de pureza, de humildade, né? De sutileza, enfim, tá? Eu não quero falar disso agora, mas ele veio em forma de pomba corpórea, como pomba, veio e pousou sobre Jesus. Então Jesus, com o Espírito Santo, ele estava capacitado para atuar nos dons espirituais. Amém? Tudo bem até aqui, gente? Estou indo rápido demais? Se eu estiver indo rápido demais, vocês podem me parar, tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Escreve aqui, estou entendendo, escreve aí. Se você está entendendo, escreve aqui para mim, por favor. O Rafael falou assim, faz 2 cursos por semana. Rafinha, né?
Faz 2 treinamentos aí, dois cursos por semana. É, meu irmão, aí fica muito puxado o nosso tempo. Mas fica tranquilo que eu vou gravar esses treinamentos pra vocês vão aprender isso aí de maneira profunda, tá bom? Fica tranquilo que eu vou... Eu falei com a minha esposa, inclusive hoje, ela chegou da escola, a gente tava alinhando, fazendo uma gestão do tempo, e eu falei, amor, eu vou começar a gravar os treinamentos pras pessoas, eu vou gravar as videoaulas, vou colocar no YouTube, e aí todo mundo que tem dúvida sobre um treinamento, você pode ir lá no YouTube e assistir uma playlist lá completa de um dom, de um tema que você quer aprender da Bíblia, tá bom? Sim, as lives vão ficar gravadas no YouTube pra vocês, tá bom? O pessoal que tá perguntando aqui, todas as lives estão no YouTube gravadinhas pra você lá, bonitinha. É só você ir lá e assistir depois, caso você tenha dúvida, passou alguma coisa despercebida também. Mas vamos lá, preste atenção aí. Eu vou mostrar pra vocês na Bíblia o dom de palavra de conhecimento atuante. Vamos pegar como exemplo Jesus, mas a gente tem outras pessoas também. Eu vou dar 2 exemplos pra você na Bíblia aqui, rapidinho. Vamos lá, primeiro exemplo, Jesus. Quando Natanael, a Bíblia diz que Natanael estava debaixo da figueira, e quando Jesus bateu o olho nele, a Bíblia diz assim, ó, olha só o que Jesus disse, eis aí um verdadeiro judeu, em quem não há falsidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jesus tinha tido contato com Natanael? Responde aqui pra mim, rapidinho, vamos lá gente, eu quero que vocês participem aqui hoje, tá? Jesus tinha tido contato com Natanael? Sim ou não? Não. Jesus não conhecia Natanael, certo? Jesus não tinha tido nenhum tipo de contato com Natanael. E como que Jesus ele falou assim, eu vi você debaixo da figueira? Vamos começar pela primeira revelação. A primeira palavra de conhecimento na vida de Jesus foi, verdadeiramente você é um judeu, em quem não existe falsidade alguma. Jesus viu o caráter daquela pessoa. Como que ele conheceu o caráter daquela pessoa? Por meio do dom de palavra de conhecimento. Tudo bem? Ele conheceu aquele homem por meio de um dom de palavra de conhecimento. É saber o passado e o presente da vida daquela pessoa. Lembra que eu falei pra vocês? Até mesmo discernir o espírito dele. Quem é ele? Se é uma pessoa falsa? É por isso que quem tem dom espiritual não é enganado. Quem tem dom espiritual não fica andando de galho em galho. Você sabe quem está do seu lado, você sabe quem que não pode estar do seu lado. Você começa a discernir quem é que você tem que caminhar com você e quem não tem que caminhar com você. Quem você não quer levar para sua vida como amizade e quem você vai levar, porque você sabe que aquela pessoa não é confiante. É por isso que uma das finalidades do dom espiritual é que vocês não sejam enganados. Depois a gente fala sobre isso no treinamento de dons espirituais, tá? Mas vamos lá, preste bem atenção. Então Jesus teve a primeira palavra de conhecimento. Verdadeiramente tu és um israelita em quem não existe falsidade. Depois, Jesus chega para ele e fala assim, eu vi você debaixo da figueira, antes que você viesse até aqui. Eu te vi. Como que ele viu? Como que ele sabia que ele estava debaixo da figueira? Possivelmente, Jesus ele teve não somente a palavra de conhecimento, mas também uma visão dentro da palavra de conhecimento. Isso acontece também. Uma visão com uma palavra de conhecimento. Tá bom? Vamos dar um exemplo para vocês aqui, outro exemplo do dom de palavra de conhecimento. Atos... Depois eu pego a passagem para vocês. Mas vocês vão saber, eu acredito que boa parte de vocês já ouviram essa história, de Ananias e Safira com Pedro. Pedro estava ali, né, juntando os recursos para a igreja. E o que acontece? Um dos homens que estavam ali chegaram para Pedro e ele ofertou a Pedro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para você. Só para vocês verem. Achei. É Atos capítulo 5, tá bom? Atos capítulo 5. Olha lá o que Pedro falou, ó. Atos capítulo 5, versículo 3, anote aí. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Ora, Pedro não sabia que Ananias e Safira tinham pego aquele dinheiro. Depois eu explico para vocês o que era esse dinheiro, tá, gente? Mas era uma parte que Ananias e Safira ia contribuir na igreja, só que eles mentiram. O problema não é você não querer dar oferta na igreja, isso é você e Deus. Tá bom? Isso é você e Deus. Eu já ensinei sobre isso aqui, tá? Já ensinei sobre isso. Mas o que eles fizeram? Eles mentiram. Eles falaram que o valor era um, só que era outro. Então, eles não precisavam dar nenhum tipo de dinheiro ali. Pedro falou, o dinheiro não estava na mão de vocês? O dinheiro já não estava na mão de vocês? Por que vocês reteram? Vocês não poderiam ficar com o dinheiro? Por que vocês mentiram? Porque, na verdade, o que Ananias e Safira queria é que tinha um homem chamado José que ele já tinha feito isso antes. Ele tinha vendido o terreno e tinha entregado tudo. Então eles queriam meio que aparecer também ali na frente de todo mundo como pessoas piedosas, pessoas humildes. E no texto deixa bem claro que eles tinham dinheiro, eles não precisavam dar.
Amém? Eles não precisavam dar. Porém, eles mentiram. Foram gananciosos no sentido de aparecer, se mostrar para os outros. E acabaram quebrando a cara. A Bíblia diz que Pedro, ele discerniu. O que era isso então? Um dom de palavra de conhecimento. Ele soube o que eles fizeram no passado, tempo atrás, e ele trouxe isso à revelação. Porque vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês vão morrer. E Ananias morreu. E também depois, logo depois, Ananias morreu também. Assim que os homens foram enterrar Ananias, ele pergunta a mesma coisa para a mulher dele. E quando ela chega, os homens que tinham acabado de enterrar o esposo de Safira, chega e enterra também agora Safira. Enterraram um ao lado do outro. Mas por que eles morreram? É porque eles não deram dinheiro na igreja? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles não morreram por conta do dinheiro, porque o dinheiro já estava na mão deles. Eles morreram porque eles mentiram. Ou seja, a mentira é um problema sério. Eu já falei isso aqui com vocês. A mentira é um problema sério. Pessoas que levam a vida de mentira, você é filho do diabo, querido. Você não pode mentir. Tá? Se você mente, infelizmente você é filho do diabo e pode morrer a qualquer momento. Essa é a verdade. Porque quando você mente, você se torna filho do diabo e vai colher as consequências da mentira. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, eu dei aqui, queridos, para vocês basicamente dois exemplos, tem muitos outros. Né? A gente tem Ananias também, quando chegou ali para Pedro, Deus revela para ele o nome da rua, aonde Paulo estava, tudo bonitinho. Nós temos várias vezes na Bíblia homens tendo revelações. Deixa eu te dar um exemplo, outro exemplo aqui também. Lembra de Eliseu, quando Naamã chegou ali? A Bíblia diz que Naamã nem entrou na casa do profeta. O profeta falou assim pro servo dele, Geazi, vai lá e fala para ele mergulhar no rio Jordão 7 vezes. Ou seja, ele nem sabia o que era, mas pelo Espírito ele soube, por conta do dom de palavra de conhecimento. Tá dando para entender, gente? Nós temos exemplos tanto de dons no passado quanto no presente. Profeta, mas os dons não foram liberados quando o Espírito Santo desceu? Lembre-se que o dom, ele faz parte do Espírito Santo. É um poder que ele dá a nós. Então isso vai atuar tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Tudo bem? Glória a Deus, queridos. Então eu só estou dando alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Né? Eu dei exemplos aqui no Novo Testamento, no Velho Testamento, tem muitos outros, gente, tem muitos outros, tá? A Bíblia está recheada de revelações dos dons espirituais. Mas o que eu quero que você compreenda aqui é que quando nós falamos de oração, olha agora, eu vou voltar para a oração, né? Senão a gente dá uma volta aqui. Quando nós falamos da oração em línguas e profecia não tem nada a ver com dom de palavra de conhecimento, você percebe? Profecia não tem nada a ver com dom de palavra de conhecimento. Não misturem uma coisa e a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Profecia, você já aprendeu, é para exortação, consolação e edificação. Palavra de conhecimento, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, outros dons, tem outras finalidades. Tem outras finalidades, tá? Vamos voltar agora rapidinho aqui. Eu quero... Meu Deus, 7h48. Pausa esse tempo aí, Senhor. Pausa esse tempo em nome de Jesus. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos voltar para o 14 aqui, tá? 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 4. Então vamos aprender aqui um pouco sobre a oração em línguas. Vamos lá. Vamos correr aqui. Mas é importante que vocês entendam isso que eu acabei de ensinar, queridos, para vocês também não ficarem aí sendo enganados, né? E também entenderem, diagnosticarem qual que é o dom que está atuando, qual que é o dom que não está atuando, e você começa ali a ter esse discernimento, né? Começa a entender a palavra de Deus. O que eu quero hoje, não só hoje, mas também nas minhas lives, é que vocês possam entender isso de maneira profunda, entender a Bíblia, sabe, de maneira clara, e que vocês possam atuar também nos dons no futuro. Amém? Eu vou abrir aqui no final da live para algumas perguntas e respostas também para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Vamos lá então, gente, vamos focar aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, anote aí. O que fala em línguas. Você já aprendeu o que é profecia, não vou falar mais sobre isso, tá? Vamos agora voltar para o dom de línguas. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha lá, profecia para a igreja. Línguas, eu. Olha só que engraçado. Línguas estranhas, para mim. Profecia, igreja. A profecia ela vai edificar o próximo. Ela vai edificar a comunidade. Seja um irmão, seja dois, seja três, não importa. A profecia é para o próximo. Profeta, eu posso também profetizar na minha vida? Depende. Se o Senhor quiser fazer isso, ele pode, mas não é uma via tão comum. Geralmente Deus ele usa outras pessoas para profetizar na tua vida. E ele usa você para profetizar em via de outras pessoas. Profeta, por que Deus faz isso? Porque Deus é Deus, querido. Ele faz do jeito que ele quer, amém? Deus ele pode fazer do jeito dele, e é assim que ele faz. Ele
geralmente ele não usa você para profetizar na tua vida. Isso pode acontecer, novamente eu vou falar. Pode acontecer, pode em caráter de exceção? Pode. Mas quando você olha na Bíblia, você vai ver homens profetizando na vida de outros homens. Deus trazendo, por exemplo, Ágabo para profetizar na vida de Paulo, e assim por diante. Tá? É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Não é algo que nós queremos e não é da nossa maneira. Tá bom, queridos? Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, mas é da maneira de Deus. E é Deus que faz assim, então a gente respeita essa forma que ele faz. Tudo bem? Bênção? Vamos lá. Então, a profecia edifica o próximo. A mim, você entendeu aí? Em exceção. Mas a profecia edifica o próximo. E a palavra de conhecimento, ó, o dom de línguas estranhas, ele edifica a nós mesmos. Então, quando você fala em línguas, e aqui é o primeiro ponto, e agora a gente vai começar aqui com o ensino. Começar agora. O primeiro ponto é que, quando você fala em línguas, você está se construindo. A Bíblia diz aqui, ó, o que fala em línguas, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala em línguas, a si mesmo edifica. Essa palavrinha no grego, querido, depois se você quiser anotar aí, essa palavrinha no grego, edificar, ela serve como duas formas mais ou menos de tradução. Construir e recarregar. A palavra mais correta, pelo que eu estudei até hoje, os tradutores, enfim, pegando o original da palavrinha edificar, eu acredito que a palavrinha mais eficaz para nós usarmos aqui seria recarregar. Lembra que eu falei para vocês que nós nos recarregamos da unção do Espírito Santo? Quem lembra que eu falei isso aqui para vocês? No treinamento também de batalha espiritual de alto nível, eu ensinei isso para vocês. Vocês aprenderam isso. Eu falei que quando nós estamos em oração, estamos buscando a Deus, nós estamos aumentando a unção em nós. Ou seja, esse poder tangível espiritualmente, nós recebemos esse poder da parte de Deus à medida que nós estamos em conexão com o Espírito Santo. À medida que nós estamos nos conectando ao Espírito Santo. Essa unção ela é derramada a nós. É por isso que a Bíblia está dizendo aqui que aquele que fala em línguas recarrega a si mesmo. Ah, querido, como eu gosto desse termo. Ele recarrega a si mesmo. Então, enquanto você está falando em línguas, você está se construindo, se recarregando do poder de Deus. Se recarregando da virtude, se recarregando da unção. Algumas pessoas falaram para mim no passado assim, profeta, mas você não vai ver Jesus falando em línguas. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala que Jesus falou em línguas. E eu sempre rebato com esse argumento. Mas tem algum texto na Bíblia falando que ele não falou? Tem algum texto na Bíblia mostrando, para quem já leu os evangelhos, enfim, tem algum texto na Bíblia? Querido, eu leio a Bíblia há 13 anos, tá? Eu não sou leigo não, tá? Você já percebeu aqui que eu tenho domínio do que eu tô falando. Eu estudo a Bíblia há 13 anos, você não vai encontrar uma passagem bíblica mostrando que Jesus falou em línguas e que ele também não falou em línguas. Por que será que ele não foi registrado isso? Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês não concordem, tá tudo bem. Aqui eu vou falar uma opinião própria, tá? Ó, vamos lá. Eu vou fechar aqui agora, vou abrir um parênteses nessa live e vou falar a minha opinião bíblica. Poxa, que estranho, fechou a live sozinho aqui do Kawai. Que engraçado, né? Nunca aconteceu isso, primeira vez. Vamos lá, anote aí. Preste atenção. Deixa eu lembrar de onde que eu parei aqui, queridos. Recarregar. Me lembra aqui, por favor, onde que eu parei. Fugiu aqui. A linha de pensamento, a linha de raciocínio. Ah, tá, lembrei. Do dom de línguas de Jesus. Lembrei. Vamos lá. Ou seja, nós não podemos falar que Jesus. Anote aí. Queridos, vocês estão me ouvindo aí? Ou caiu a internet para vocês aí? O que aconteceu? Fala para mim, por favor. Vocês estão me ouvindo bem aí? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo para vocês? É porque caiu aqui, do nada caiu aqui a rede do Kawai e eu não sei por que aconteceu isso. Para mim tá tudo certo, mas tá
Não sei o que houve no Kawaii. Gente, eu vou seguir aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? O pessoal que tá no Kawaii, eu já falei. Quando acontecer algum problema em alguma rede, vai para outra rede vizinha, né? Vai pro YouTube ou vai pro TikTok também, que eu também tô lá online nas duas plataformas. Tá bom? Deixa eu dar um recado aqui pro pessoal. Gente, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Vocês estão entrando aqui no Kawaii de novo, que voltou. Toda vez que cair a internet aqui, né, e vocês não conseguirem me ouvir aqui, vai para as redes vizinhas, tá bom? TikTok ou YouTube, tá? Essas duas redes, eu também estou online lá. Tudo bem, queridos? Vamos lá então. Nós não podemos falar que Jesus não falou em línguas, porque a Bíblia não fala. E nós também não podemos falar que Jesus falou em línguas, porque a Bíblia não fala. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se o Espírito Santo desceu sobre ele, por que essa ferramenta tão importante ele não usaria? Por que não foi registrado isso? Eu vou falar a minha opinião aqui agora para você, a minha opinião bíblica sobre isso. O que Mateus ia escrever se ele não conhecesse o que era o dom de línguas? Se ele visse Jesus falando em línguas, o que ele ia falar? Escreveu o quê? Um homem falando nada com nada, porque ele não sabia sobre aquilo. Ainda não tinha descido o Espírito Santo e as pessoas não tinham se batizado no Espírito Santo. Não tinha ainda a glossolalia, né? O que nós falamos que é as línguas estranhas, os dons espirituais. Tá bom? Então eu acredito que não teria sentido nessa fase escrever isso, tá? Aquele momento não seria o ideal para escrever sobre isso, tá? Novamente, eu estou falando a minha opinião nesse ponto, tá, gente? Essa é a minha opinião. Tem pastores que falam que Jesus não falava em línguas porque não precisava, porque ele já era Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós precisamos crescer na unção, sim ou não? Todos nós precisamos crescer no poder, sim ou não? Se eu fosse usar isso como argumento, por que Jesus se retirava para orar então? Será que a oração na língua materna é mais importante que as línguas estranhas? Eu creio que não. A Bíblia deixa bem claro que o apóstolo Paulo falava mais em línguas que todos eles. Eu creio que Jesus falou em línguas, só que isso não foi registrado. Por que não foi registrado? Porque até aquele momento não tinha sentido. O que os discípulos iam escrever? O que seria escrito? Né? À medida que a Bíblia, você sabe que a Bíblia ela é revelada, então ela foi revelada, ela é revelacional, ela foi revelando ao longo da história. Então ao longo da história foi escrevendo sobre isso. Mas eu acredito que o nosso Salvador falou em línguas estranhas, sim. Eu acredito porque ele se retirava para orar em lugares isolados, ele se retirava o tempo inteiro para orar. Novamente, a gente não pode afirmar isso, porque a Bíblia não tem nenhum versículo certinho falando. E Cristo falou em línguas, ele se edificava em oração. A gente sabe que Cristo, ele se retirava para orar nos montes, ele se retirava para orar nos lugares isolados, nos desertos. E eu creio que o meu Salvador também falou em línguas estranhas, até porque o Espírito Santo repousou sobre ele. Se ele não precisasse do auxílio do Espírito Santo, o Espírito Santo não precisaria estar sobre ele. Mas tudo que vinha sobre Jesus, o poder dele, era do Espírito Santo, não era dele. O poder que veio sobre Jesus é o que capacitou ele para fazer tudo o que ele fez. Tudo bem, queridos? Tá dando para entender isso aqui? Então, eu acredito, opinião, tá? Eu tô falando a minha opinião bíblica sobre esse tema. Alguém que leu a Bíblia anos e anos aqui, e eu posso expor a minha opinião por isso, porque eu sei do que eu tô falando. Eu acredito que Jesus sim falou em línguas, só que isso não foi registrado porque não faria sentido ser registrado isso naquele momento. À medida que a história foi desencadeando e o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2, eles foram revestidos de poder e ali começou a manifestação, então começou a ser escrito ali por Lucas. Para quem não sabe, o livro de Atos foi escrito por Lucas, não só o livro de Atos, mas também o Evangelho de Lucas. Tá bom, queridos? Tudo bem até aqui? Tudo bem, queridos? Tudo certo até aqui? Você está conseguindo entender aí? Escreve aqui para mim, estou entendendo. Bel Chavante, o dízimo é obrigatório? Não, minha irmã, dízimo nem deve ser aplicado na igreja nos dias de hoje. Para a igreja no geral, dízimos não faz parte da igreja, tá bom? A igreja hoje, biblicamente falando, ela colhe ofertas e contribuições voluntárias. Não é dízimos. Tudo bem? Glória a Deus, isso é muito claro na Bíblia. Felizmente, pastor que não estuda a palavra de Deus acaba falando um monte de baboseira porque não estuda a Bíblia. Tá bom? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Novamente, dízimos não são da nova aliança, não são para a igreja. Você tem que ofertar na igreja? Você precisa fazer isso? Sim, amados. Vocês fazem parte daquela igreja, tem conta de luz, de água, telefone, tem muita coisa para pagar ali. É importante que todo mundo contribua com um pouquinho, né? Todo mundo ali contribuir ajuda, todo mundo se ajuda. Mas dízimos não devem ser aplicados para a nova aliança, porque não faz parte da igreja. Tá bom? Não tem uma passagem bíblica de Paulo, Pedro, Judas, Tiago, João, nenhum deles pegando aí e cobrando o dízimo da igreja. Não existe isso. Você vai ver a igreja trazendo ofertas voluntárias e contribuições. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 10 em diante, você vai pegar esses textos aí falando sobre contribuição. Tá bom? Só estou respondendo aqui porque tem muita gente aqui na live que
acaba não tendo esse conteúdo, tá bom? Bel Chavante, é simples. A forma mais fácil me mostra na Bíblia que é obrigado. Eles podem ler passagens do Velho Testamento, né? Passagem da Velha Aliança, mas igreja. Sempre fala assim, pastor, eu quero saber da igreja. Aonde tem passagem bíblica aqui para a igreja? Não tem, tá bom? Não tem para a igreja. Tá bom? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Como que tá a live para vocês aí, gente? Como que tá a live para vocês? Elon Musk, Malaquias 3:10, meu irmão, é velha aliança. O texto está se referindo para judeus e não para a igreja. Igrejas são gentios, tá bom? E também os judeus que se converteram a Jesus, né? Foram enxertados ali também junto dessa graça dos gentios. Malaquias 3:10 não tem nada a ver com igreja, gente, por favor, tá bom? Isso é um entendimento muito simples dentro da Bíblia, tá? Isso é muito claro. Malaquias 3:10 está se referindo para um povo judeu. Eles estavam roubando, porque a lei repousava sobre eles. A lei não repousa sobre nós. Hoje o que repousa sobre nós é a lei do Espírito. Bom? A nova aliança pelo sangue de Cristo. Tudo bem, gente? Esse é o cálice da nova aliança. Se vocês querem viver na velha aliança, aí é responsabilidade de vocês. Eu vivo na nova aliança. Hoje eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de dar dinheiro na igreja, a menos que eu queira fazer isso por amor a Deus. É voluntário, não é obrigatório. Tudo bem, amados? Tudo bem até aqui? Depois, enfim, quem quiser conversar sobre isso comigo, a gente pode fazer um debate, quem quiser falar sobre isso. Tá bom? Tá bom, queridos? Vamos lá, então. Eu quero voltar aqui, gente, senão a gente já vai dar 8 horas da noite. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, você está aprendendo aqui agora que quando alguém fala em línguas, ele está recarregando. Anote aí. Recarregando a unção. Por que tem pessoas que não conseguem ficar de pé, querido? Porque tem pessoas que acabam se dobrando, acabam se curvando, não tem uma estabilidade porque você está vazio de poder, está vazio da unção. O dom de línguas está aqui, no grego. O Novo Testamento foi escrito no grego. Quando você pega o grego da palavra edificar, você vai ver que é construir ou recarregar. Pode pesquisar aí. Aquele que fala em línguas recarrega, constrói. Constrói o quê? Vida espiritual, vida com Deus. Tudo bem? Você se recarrega do poder e da unção do Espírito Santo. Você cresce. Quanto mais em línguas você fala, mais forte espiritualmente você se torna. Quanto mais em línguas você fala, mais firme com Deus você se torna. Quanto mais em línguas você fala, mais poder você tem, mais capacidade, mais sabedoria, mais unção, mais virtude sobre a tua vida. Tudo bem até aqui? Vamos lá então. Eu já li para vocês Atos capítulo 10, mostrando para vocês que toda a casa de Cornélio, quando o Espírito Santo veio sobre eles falaram em línguas estranhas. Falaram em outras línguas. Assim como em Atos capítulo 2, eles falaram as grandezas de Deus. Magnificaram a Deus, né, louvaram a Deus. Então, o dom de línguas ele serve para a edificação pessoal. Eu me construo, eu me recarrego de poder. Quem não fala em línguas, querido, infelizmente não tem poder. É vazio de glória, é vazio de poder. É um vaso vazio. Você precisa usar o dom do Espírito Santo que ele te deu. Se você foi batizado no Espírito Santo, você precisa usar esse dom. Se você foi batizado no Espírito Santo de Deus, você precisa usar esse dom. Por que o Espírito Santo te daria um dom se não fosse para você usar? Por que o Espírito Santo traria algo do mundo espiritual para você usar, para te dar força na caminhada nessa terra, e você não usa? Não tem sentido. Tudo que Deus deixou na palavra dele para nós é para a aplicação pessoal. É para que nós possamos usar e crescer. Tudo que Deus deixou na Bíblia é para que nós possamos evoluir, querido. Para que nós possamos crescer, desenvolver um relacionamento com Deus mais profundo. Amém, queridos? Glória a Deus. Profeta, alguém lhe impondo as mãos pode tirar unção? Sim. Se essa pessoa tem fé que ela pode sugar de você aquilo que Deus colocou na sua vida, sim. Isso acontece. Isso aconteceu com Jesus, com a mulher do fluxo de sangue. Quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que ela sugou o poder de Jesus. Jesus deixou bem claro, ela falou assim, ó, de mim saiu poder. Jesus falou, de mim saiu virtude. Ou seja, Jesus estava num nível de poder e quando aquela mulher tocou nele, ele caiu no poder. Ele caiu no poder. Por quê? Ele sabia,
quando ele estava cheio e sabia quando ele estava vazio. Por isso que Jesus se retirava direto, querido, para orar, buscar a Deus, porque ele sabia que era necessário se recarregar de unção e se recarregar de poder. Tá bom? Tem pastores que não falam em línguas. Infelizmente, esses pastores, eles não creem nos dons espirituais. São chamados de cessacionalistas. Eles acreditam que os dons espirituais cessaram no início da igreja primitiva. Tá bom? Existem sim, principalmente pastores reformados da igreja presbiteriana, batistas tradicionais e outras. Eles não creem na atuação do dom do Espírito Santo. Infelizmente, vão viver nessa terra como todos os outros vivem, sem manifestação do poder de Deus e da glória de Deus. Tá bom? Infelizmente. Eu vou finalizar aqui, gente, porque senão não vai dar pra gente seguir aqui. Tem muita coisa que eu queria passar para vocês ainda. Mas basicamente é o seguinte: o dom de línguas é para edificação pessoal, crescimento espiritual, recarregar o mundo espiritual de poder, de unção na tua vida, no teu espírito. Você fica cheio de Deus, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Tá bom? Esse dom, eu ouso em falar que se não fosse esse dom na minha vida, eu estava perdido. Esse dom, querido, você não tem noção, me ajudou a vencer pecado. Eu ensino isso no treinamento. Quando você está com vontade de pecar, cair em pecado, e você começa a falar em línguas, acabou a vontade. Acabou. É uma conexão direta com Deus instantânea. Eu ensino esses detalhes no meu treinamento de dons espirituais, tá? E quem tiver no futuro interesse, vocês podem ir lá, eu vou dar um treinamento para vocês sobre isso. Tudo bem? Mas, por exemplo, uma pessoa que está levando uma vida de pecado, ela não consegue vencer um tipo de pecado. Quando naquele momento que ela sentir a vontade, ela começar a falar em línguas, ela começa a se edificar e se fortalecer. O pecado não tem vez com alguém que fala em línguas. Uma pessoa que fala em línguas é uma pessoa edificada. É uma pessoa construída. Uma pessoa que fala em línguas, ela não vive caindo no pecado, porque ela está constantemente se edificando, constantemente se construindo. Esse foi um dos dons que me ajudou a vencer muitos pecados que eu tinha na minha vida. E esse dom me ajudou a me libertar desses pecados. Por quê? Quando a vontade vinha, quando o desejo vinha, quando a tentação vinha, eu começava a falar em línguas estranhas. E eu me edificava e não tinha mais vez para o pecado e para a tentação. Tudo bem, queridos? Vão anotando o que eu estou ensinando para vocês. Isso aqui que eu estou falando, vocês não vão aprender em lugar nenhum. Anota o que eu estou falando com vocês. Deus está entregando para vocês segredos espirituais maravilhosos para que vocês possam crescer de maneira espiritual com Deus. Dê valor ao que você está aprendendo. Eu vou parar por aqui e vou responder algumas perguntas, tá bom, queridos? Silvio Vieira. Profeta, quando os livros ficarão prontos? Amado irmão, ainda não estão prontos, tá bom? Eu acredito, fazendo uma projeção média aí, por conta de problemas, filhos, criança, trabalho, reforma de casa, é muita coisa. Eu acredito que até... Nós estamos em... Eu acredito que até... Abril, maio, junho... Eu acredito que até as férias de julho eu consigo terminar os livros. Porque eu estou escrevendo muita coisa. Você percebeu, gente? Eu estou aqui com vocês há 5 meses ensinando. Minhas lives são 1h30 a 2 horas diárias. Sabe? Eu não vi ninguém fazendo isso aqui na internet até agora. 3, 4 horas de live todos os dias. Ensinando coisas novas todos os dias. Então pensa os livros como vai ser. Pensa os treinamentos, pensa os cursos. Vão ser profundos para vocês. Só que, infelizmente, isso leva tempo. Isso leva muito tempo. Escrever, querido, é algo que leva tempo. Teve dias que eu passei o dia inteiro escrevendo, eu não consegui escrever 10, 20 páginas. Por quê? Não é só escrever. Não é só você chegar lá e escrever um monte de ladainha. Você tem que pegar a passagem bíblica, destrinchar aquele texto, explicar com clareza para que a pessoa que vai ler, ela possa ter isso com clareza, ela possa entender. Não adianta eu pegar e escrever um livro para vocês não vão entender nada. Né? Tem que ser um livro que fale com clareza sobre vários temas da Bíblia. Tá bom? Assim que as coisas ficarem prontas, os livros, os treinamentos, eu vou divulgar tudo para vocês. A única coisa que eu peço para vocês aqui, gente, se vocês puderem, em nome de Jesus, estejam orando pela minha vida. Estejam orando por mim, porque tá muito puxado. Essa tarde eu tirei eu deitei com minhas crianças, com meus filhos, né? Depois do horário do almoço, dormi com eles ali 1 horinha. Eu tive um sonho muito pesado, muito forte no mundo espiritual, mostrando que eu estou sob ataque espiritual pesado.
porque eu estou ensinando muitas coisas aqui na internet que ninguém sabia, que ninguém tem coragem de ensinar, batendo de frente com demônios, ensinando sobre libertação, e eu estou sendo atacado espiritualmente de maneira pesada. Então eu peço, querido, para vocês estarem orando pela minha vida. Sabe, esteja orando por mim, esteja orando pela minha vida, pela vida da minha esposa. Para você ter ideia, eu subi para cá agora, o meu escritório fica em cima da minha casa, e eu subi, a minha esposa estava de cama. De cama. Eu falei, amor, você vai precisar se esforçar um pouquinho, vai lá no sofá, fica com as crianças. Quando eu descer da live, eu fico com as crianças. Por quê? Estamos diretamente sofrendo ataques, amados. Espirituais. E isso aqui não é brincadeira. Eu não estou brincando aqui na internet. Você sabe, querido, eu não estou aqui com brincadeira. Eu estou ensinando vocês. Eu estou libertando a vida de vocês pelo poder do Espírito Santo e a palavra do Senhor. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5 que o lavar da palavra nos purifica. O lavar da palavra purifica a noiva de Cristo. Então, quanto mais vocês estão aprendendo aqui, crescendo na graça, no conhecimento, desenvolvendo vocês, o diabo não fica feliz com isso. Ele vai atacar quem? Quem que é a fonte? A fonte quem está ensinando, a fonte de quem está liberando poder, a fonte de quem está ensinando de maneira profunda. Então esteja orando, querido. Sabe, esteja orando pela minha esposa, esteja orando pela minha família. Não é fácil. Tá bom? Tem muita gente aí, muito pastor que só prega no domingo. Eu prego todos os dias, 3, 4 horas por dia. Fora as pessoas que eu ajudo, que eu aconselho. Seguidores que eu respondo de vez em quando na internet quando eu tenho tempo. Então são muitas pessoas. Então esteja orando pela minha vida, tá bom? A única coisa que eu peço para vocês é esteja orando por nós. Só isso. Ore por nós. Ore por mim, ore pela minha esposa. Ela está doente, está de cama, mas faz parte do processo. Né, faz parte dessa caminhada aqui na terra de sofrer ataques espirituais. Jesus sofreu, Paulo sofreu, todos sofreram. Só esteja orando por nós, para que nós possamos completar a nossa carreira e treinar um grupo de pessoas aqui na internet cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, para que vocês possam ser atalaias, tochas nessa terra, vasos cheios da unção do Espírito Santo para levar a palavra de Deus adiante. Tudo bem, queridos? Glória a Deus? Então é isso. Eu vou só concluir aqui com algumas perguntas e respostas de vocês e a gente continua esse ensino amanhã às 9 horas da manhã. Tudo bem, queridos? Vamos lá, deixa eu começar a ler alguns comentários aqui. Vamos lá rapidinho aqui. Pastor, você já leu os 7 livros da Bíblia Católica? Olha, eu não li todos os livros apócrifos. Eu não li todos. Mas até onde eu li, meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você aqui, com todo amor, eu vou falar isso pra vocês. Sai fora da Igreja Católica. Sai fora. Fuja da Igreja Católica. A Igreja Católica não é uma igreja, é uma seita. Ela é sectária. Sai fora. Busca uma congregação de Deus, que busca a palavra de Deus, que busca pregar somente a palavra. A Bíblia. É esse livro maravilhoso que vai nos levar para um relacionamento profundo com Deus, entendimento da palavra, e isso vai nos levar a um nível com Deus profundo de intensidade, de clareza, de revelação, de transformação. Não é a Igreja Católica. Tá bom, meu irmão? Com todo amor eu tô falando isso para você. Saia fora. Saia fora. Né? Novamente, eu não estou atacando as pessoas. Eu estou atacando a crença, a ideologia, o que é propagado pela Igreja Católica. Ou seja, não é uma luta de pessoas, mas é uma luta de ideologia e pensamento. Tudo bem? Eles confrontam a palavra, confrontam a Bíblia. Então, tudo que confronta a Bíblia, nós descartamos. Não é útil para nós. Tudo bem? Não tem só a Igreja Católica, tem muitas outras que são seitas. Mas fique com uma igreja verdadeira. Busque uma congregação que prega a verdade, que ensina a verdade, que sabe que ensina a verdade, que é pela palavra, que mostra o amor de Deus. Saia fora. É um conselho de um homem de Deus, profeta do Senhor, que eu quero trazer para você verdade aqui. Com muito amor eu estou falando isso para vocês. Saiam da Igreja Católica. E estamos aqui agora com mais ou menos aqui 400 pessoas online nas 3 plataformas. Amados irmãos, eu não estaria aqui na internet para falar isso, para ganhar ibope. Eu não estou aqui para ganhar ibope, para ganhar likezinho ou ganhar seguidorzinho. Eu estou aqui para pregar o evangelho, pregar a palavra para vocês. Eu estou pregando a verdade, sabe por quê? Porque o meu compromisso é com Deus. Se você não quer ouvir o que eu estou falando aqui pela palavra, tudo que eu estou falando aqui para vocês é pela Bíblia. Eu estou ensinando a Bíblia para vocês, a palavra de Deus. Se vocês não querem aprender isso e querem ficar com um papa,
que mais parece um pai de santo, vocês querem ficar com isso? A responsabilidade da salvação é de vocês. Tudo bem? Cada um acredita no que quer. Cada um acredita no que quiser. Mas uma coisa eu vou te falar. Você pode acreditar no que você quiser, mas você não pode fugir do juízo final. Você não pode fugir. Um dia estar diante do trono de Deus. E você vai ter que prestar conta. Por que você fugiu da palavra dele? Por que você fugiu da palavra dele? Por que você não ficou com a palavra dele somente? Por que você ficou com outras palavras? Com outros pensamentos? Por que você ouviu homens que não falavam pela palavra? E você vai ter que prestar conta disso. Tudo bem? A palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, corrigir, exortar. A palavra de Deus, ela nos leva a um nível íntimo com Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que eu vivo hoje, tudo que eu faço hoje, tudo que eu ensino, tudo que eu vivo, meu casamento, meus filhos, amados, deixa eu te falar uma coisa. É com base na palavra de Deus. Eu não sei o que seria de mim se não fosse esse livro sagrado, a palavra de Deus, na minha vida. Eu estaria perdido. É por isso que Deus deixou esse livro para nós, para que nós possamos seguir com sabedoria, entendimento e possamos viver uma vida íntima de Deus. Não há como você querer ser salvo fugindo da palavra de Deus. Se você não aceita a palavra dele, como você vai entrar no reino dele? Não tem sentido. Tá bom? Então, conselho para você. Saia da igreja católica. Tá? Ande numa igreja verdadeira. Profeta, não encontrei nenhuma igreja ainda para mim estar congregando, para mim estar ouvindo uma palavra. Não tem problema. Eu não estou aqui também ensinando vocês. Vai namorando algumas igrejas, vai uma igreja ali, vai outra, visita, veja se você gosta. Mas eu estou aqui com vocês, eu estou aqui ensinando vocês todos os dias. Vocês não podem falar para vocês nunca vão poder. Vocês estão na roça, querido. Vocês estão na roça. Vocês estão perdidos se vocês não ouviram o ensinamento, porque vocês que estão aqui, vocês vão ser mais julgados do que os outros que não têm esse conhecimento. Vocês estão indo para um nível de conhecimento tão profundo, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se vocês estão sendo liberados do conhecimento, vocês vão ser cobrados de tudo que vocês estão ouvindo aqui, porque vocês estão ouvindo a verdade de maneira profunda. Então, o juízo sobre vocês será muito mais rigoroso, porque vocês conhecem a palavra. Para quem me acompanha aqui há 3 meses, 4 meses, 5 meses, não sei o tempo que você me acompanha aqui, mas se você me acompanha há pelo menos um mês, você já não é mais inocente. Você já não é mais inocente. Amém, queridos? Tudo bem? Então, é isso. Conte com o meu auxílio, conta com a minha ajuda. Eu estou aqui para ensinar vocês, estou aqui para servir vocês, lavar os pés de vocês pela palavra, trazer sempre uma palavra de edificação, de ensino. O teor das minhas lives tem um teor mais de ensino, né? Vocês já perceberam. Ele tem um teor mais de ensino, né? De aula. Mas, não tem problema. Sempre quando o Espírito Santo quer falar aqui, trazer uma palavra poderosa, dar direcionamento para vocês, eu também me deixo aqui, dou lugar para o Espírito Santo e ele fala. Amém? Nós não somos metódicos, nós somos livres. E eu dou liberdade para o Espírito Santo trabalhar nessas lives. Amém? Então aqui é culto, é pregação, é ensino, a gente faz tudo aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Vamos lá então, vamos às perguntas. Está respondida aqui minha pergunta da minha irmã. Profeta, por que tem pastor que fala sobre rico e Lázaro? Dão a entender que podem comunicar com mortos. Não, minha irmã. Sueli Nobre. Sueli Nobre, tem um entendimento aí errado, tá? A gente não pode se comunicar com mortos. Tudo bem? Isso não existe. Não existe isso. Então por que, profeta, que Jesus contou essa história? Lembre, Jesus está contando uma história para ensinar. Ensinar. Se Deus quiser permitir que isso aconteça, ele é Deus. Tá? Mas isso não acontece. Existe um abismo entre o mundo dos mortos e dos vivos. Aqueles que estão no céu e aqueles que estão no inferno. O que eu quero que você entenda? Jesus contou essa parábola para que nós pudéssemos ter discernimento do mundo espiritual. Não que isso é possível, eu ficar me comunicando com mortos. Profeta, como que você tem certeza disso? Porque a Bíblia fala lá em Êxodo, lá em Levítico, você vai ver isso, que Deus condena aquele que se comunica com mortos. Deixa eu te dar um exemplo na Bíblia aqui. Lembra de Saul? Saul tentou fazer isso com a feiticeira. Ele tentou fazer isso com a feiticeira, não foi? Para falar com Samuel. Ele foi até a feiticeira e falou, quero que você chame Samuel para mim, do mundo dos mortos, eu quero falar com ele. A Bíblia diz que naquele momento, querido, Saul, ele já estava perdido.
porque ele tinha desobedecido a Deus. Mas aquelas ações só levaram ele à morte. Saul morreu com uma espada cravada, talvez no ventre, na barriga, no peito. Morreu de uma maneira tão trágica. Um grande homem que foi usado por Deus, que foi escolhido por Deus, mas decidiu consultar espíritos e acabou perdendo não só o seu reinado, mas perdeu tudo que Deus tinha dado para ele, né? O reino, as regalias, né? Ser um homem ali que tinha profetas em volta dele para ele consultar e ouvir a voz de Deus, mas ele não queria isso. Acabou consultando feiticeira. Então, isso é pecado diante de Deus. Nós não podemos consultar nada disso. Isso é pecado. Pecado. Isso não é aprovado por Deus. Por que está registrado? Porque Jesus queria que nós tivéssemos discernimento e entendimento de como que funciona o mundo espiritual. Tá bom, minha irmã? Glória a Deus. Nunca, querido, nunca deixa ninguém ler sua mão. Tem muita gente aí, repara esses profetinha de hoje. Eu falo profetinha porque não é profeta, tá? Esses falsos profetas hoje, você vai ver, eles falando assim, ó, deixa eu ver suas mãos, aí você abre sua mão. Será que aquilo ali é o Espírito Santo? Quem que lê mão? Quem é que faz a leitura de mãos? Repense sobre isso. Eu tô abrindo teus olhos aqui na internet, tá? Pense sobre isso. Você vê, abre a mão aí você abre tua mão, aí ele lê as linhas da tua mão. Feitiçaria. Espiritismo. Isso é pecado. Pecado. Repara quando você vê esses profetinhas de internet revelando. Repara o que eles fazem. Deixa eu ver suas mãos. Eles olham para as mãos, olham para os sinais das mãos, e pelos sinais das mãos, eles têm entendimentos de algumas coisas da vida daquela pessoa e começam a falar com base na leitura das mãos. Toma cuidado com isso. Tem muita gente que está sendo enganado, querido, porque não conhece a Bíblia. Porque não conhece a palavra de Deus. Não conhece a palavra de Deus. Aquele que fala de Deus não precisa ler mão coisa nenhuma. Se a mensagem veio de Deus, ele bateu o olho naquela pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, na internet tem um rapaz que ele é o Adão, né? Pastor Adão. Ele é cego. Ele traz revelação, querido, sem olhar, ele é cego. Ele fala que tipo de roupa que a pessoa tá, de costa, que tipo de roupa que ela tá. Ele tem níveis profundos de revelação. Cego. Não tem essa de leitura de mão, não. Isso aí é pecado. Tá bom? Então, a pergunta da irmã, né, sobre isso. Minha irmã, o texto que Jesus deixou para nós é para que nós aprendêssemos como que é o mundo espiritual, não que fosse uma prática, tá bom? Depois eu vou ensinar vocês sobre isso. Na Bíblia nós temos textos normativos e textos descritivos. Os textos descritivos são somente textos como esse que Jesus está descrevendo um fato que aconteceu, não uma prática que acontece direto, tá? Como uma espécie de vivência. É um texto que Deus está mostrando só um fato para nos dar um ensinamento daquilo, tá bom? Então, não é um fato para ser seguido. Agora, textos normativos, de normas, são textos que nós seguimos e nós obedecemos sim da palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, próximas perguntas. Vamos ver aqui rapidinho. Pessoal do Kawaii, tá caindo muito a rede para vocês aí. Se vocês quiserem ir para as outras plataformas, YouTube e TikTok também, lá tá melhor, não somente a imagem, mas também a estabilização da internet, é o que parece aqui para nós, tá? Primeira vez aqui, Paula Pinheiro, seja muito bem-vinda, minha irmã. Aqui você vai aprender muito para a honra e glória do Senhor Jesus. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no YouTube, alguma pergunta? Não. Aparentemente não. Deixa eu ver aqui no TikTok então. Vamos lá. Queridos, eu sei que vocês estão fazendo algumas perguntas de sonhos hoje. Eu não queria falar hoje de sonhos, porque senão os comentários vão vir só de sonhos, tá bom? Guarda teu sonho aí. A gente vai falar um pouco mais de sonhos mais pra frente. E vocês podem fazer todas as perguntas de sonhos para mim, tá bom? Eu tenho uma graça de interpretação de sonho também, então eu interpreto alguns sonhos pelo Espírito. Não sou eu que faço isso. É o Espírito Santo. Tem sonho que é tão complexo que eu tenho que orar, buscar a Deus em oração, para que Ele me dê a revelação do sonho. O que é aquele sonho? Eu tenho uma graça de interpretação, mas a interpretação não pertence a mim, mas pertence a Deus, tá bom? Então hoje eu não queria falar de sonhos, eu queria que vocês pudessem fazer perguntas de outras vertentes, né? Porque senão a gente acaba falando só de sonhos, tá? Falar nisso, o pessoal que entregou a vida para Jesus aqui na live passada,
Eu acho que mais de 50 pessoas entregaram a vida aqui para Jesus, né? Vocês estão bem? Deixa eu perguntar para vocês se tem alguém aqui que entregou a vida para Jesus ontem. Foi ontem, 9 horas, foi ontem na live da noite, né? Quem entregou a vida para Jesus aqui ontem? Eu queria ver se tem alguém aqui hoje que entregou a vida ontem para Jesus, às 7 horas, na live da noite de ontem. Tem alguém aqui que entregou a vida ontem? Deixa eu ver se tem alguém. A Nai, né? Olha que bênção, o pessoal tá aqui, glória a Deus. Maravilha, glória a Deus por isso, que bênção. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, vocês vão aprender muito aqui na Palavra de Deus, vão crescer muito para a honra e glória do Senhor Jesus. Bastante gente, né, que entregou a vida para Cristo ontem, tá aqui na live, sejam muito bem-vindos, vocês vão aprender muito aqui, vocês vão ver que vocês vão... eu garanto para vocês, em um mês, vocês assistindo aqui as aulas e os ensinos que eu estou trazendo para vocês, vocês vão estar muito melhor do que muito cristão que está dentro da igreja que não sabe nada de Bíblia. Tá? Vocês vão aprender muito, 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 muito. Vocês vão sair de um nível sem conhecimento para um nível de conhecimento e sabedoria da parte de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra, mais a palavra nos dá sabedoria, mais a palavra nos dá discernimento, virtude e entendimento daquilo que Deus tem para nós. Amém? Muita gente que entregou a vida ontem aqui, né? Olha que bênção. O Anderson Oliveira ali também, do YouTube. Sejam muito bem-vindos, tá, meus irmãos? Vocês são amados por Deus. Deus ama vocês. Deus sonhou com vocês. Antes de vocês virem a essa terra, Deus já tinha sonhado com vocês. Vocês são especiais. Fiquem firmes na presença do Senhor, tá bom? O diabo vai se levantar, mas lembra que toda vez que o diabo se levanta é para ele cair. O local dele, diante do servo de Deus e da serva de Deus, é no chão. Ele não fica de pé diante do servo e da serva do Senhor. Amém? Fiquem firmes. Continuem firmes na fé. Não esmoreçam. Não amoleçam. Fiquem firmes. Tá bom? Desenvolvam oração, meditação na palavra. Vocês vão crescer muito para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Bênção demais? Vamos lá. Pode orar todo dia pela mesma coisa? Bruna, não. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6 que nós não podemos fazer da nossa oração uma espécie de reza. Lembre-se que antes de você pedir alguma coisa para Deus, Deus ele já sabe da sua necessidade, tá bom? Então, peça para Deus ali uma vez e deixe que Deus trabalhe naquele pedido, tá bom? Não é pelo quanto você pede que Deus te ouve, mas é pela mensagem do coração. Senhor, eu preciso disso, me ajuda nisso, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos e deixa que ele trabalhe. Deixa que Deus, na hora certa, no momento certo, ele vai te entregar, ele vai trazer isso para você, tá bom? Não precisa ficar pedindo todo dia, senão você vai transformar a tua oração em uma espécie de reza. E não é isso que Deus quer da nossa oração, mas uma intimidade, tá bom? Uma vida de intimidade com o Senhor. Tá bom, queridos? Vamos lá. Tem pastor que põe a mão na nossa cabeça. Então, isso é bíblico, tá? Você colocar a mão na cabeça da pessoa e orar por ela. Só que eu não concordo em ficar empurrando a cabeça das pessoas. Isso aí não existe, tá? Eu sempre impus as mãos sobre a cabeça dos meus discípulos, das pessoas aqui da igreja, orando e abençoando a vida delas. Quando eu vou expulsar demônios também, às vezes eu coloco a mão. Algumas vezes eu não coloco a mão, não. Né? Mando embora direto, mas algumas vezes eu coloco a mão sim. Porque na nossa mão há poder e fogo. Então a gente está ali queimando aquele espírito maligno, aquele demônio ali, pelo poder que tem na nossa vida, tá? Então, isso é bíblico. Só que eu não concordo de pastor ficar empurrando a cabeça de ninguém, tá? Isso aí não é bíblico. Ficar empurrando a cabeça das pessoas, não. É impor as mãos. Ó, impor. Eu imponho as mãos. Não é empurrar a cabeça da pessoa. Isso aí é errado. 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 É uma prática errada. É você colocar a mão e impor as mãos. Se aquela pessoa está endemoniada, precisa de cura, o poder que está nas mãos é repartido com aquela pessoa e ela também recebe cura. Tá bom? Vocês vão aprender isso também no meu treinamento de dons espirituais, que há curas que vêm por meio da unção. Unção. Tá bom? Profeta, o que você diz sobre votos de envelope? Lélia Gonçalves, minha irmã, você não precisa fazer voto com Deus. Isso é passado. Tá bom, minha irmã? Você pode fazer algum voto se você quiser? Pode. Você até pode. Mas você não precisa fazer isso. Tá bom? Saiba que o Espírito Santo ele mora dentro de você. É só você falar com ele. Ele está aí dentro. Não precisa fazer um voto para ter alguma coisa. Peça ao Espírito Santo. Isso era muito comum na antiga aliança, porque não tinha sido derramado o Espírito Santo ainda. As pessoas não tinham uma vida tete a tete com Deus, né? Pode fazer votos? Até pode, não é proibido, a Bíblia não proíbe. Só toma cuidado, porque quando você quebra um voto, você está quebrando uma palavra com Deus. Isso pode trazer maldição na tua vida, tá? Então votos não podem ser quebrados. Vou repetir,
Votos não podem ser quebrados. Eu não posso fazer um voto e quebrar. Tudo bem? Pensa comigo. Para que você vai querer colher a ira de Deus se você pode viver uma vida em paz com Deus, fazendo voto? Se você erra no voto, se você quebra o voto, você vai colher a ira de Deus. A Bíblia diz isso. Eu não posso ficar fazendo voto. Profeta, mas a Bíblia fala que tem muitos homens que fizeram voto e mulheres. Lembra de Ana? Concordo. Ela fez um voto novamente. Até aquele momento ninguém tinha tete a tete com o Espírito Santo. Ninguém tinha uma vida com o Espírito Santo morando dentro deles. Então eles faziam votos para chamar a atenção de Deus. Você vai ver que os votos eram para chamar a atenção de Deus com uma palavra. Ela não fez o voto de entregar Samuel no templo para ser cuidado por Eli? Eu concordo, ela fez isso. Só que isso é velha aliança, tá? Se você for fazer um voto hoje, tem que ser um voto muito específico de relacionamento com Deus, sabe, de consagração, né? Vou te dar um exemplo. Uma espécie de voto que tem aqui na Nova Aliança, é uma espécie, tá? É eu chegar para minha esposa e falar assim, amor, vamos ficar sem relação sexual por 2 semanas para a gente se consagrar à oração? A gente vai entregar esse propósito com Deus, esse voto a Deus. Então, eu estou fazendo um voto, só que eu não preciso fazer isso. Eu posso falar somente com Deus assim, ó, Senhor, nós vamos ficar todo esse período sem relação sexual porque nós te amamos, nós queremos mais da tua glória. Nós queremos nos consagrar a ti. Eu não preciso fazer um voto, né? Tá entendendo? Então, assim, você pode até fazer, mas não é algo muito sábio fazer voto, tá bom? Você tem Deus, você tem ao Senhor. Peça a Ele, tá bom? Peça a Ele, porque as pessoas acham que o voto é uma barganha, né? Eu vou fazer um voto e Deus vai atender. Não é assim que funciona. Se o teu voto não tem e não está no coração de Deus, esse voto não vai acontecer. Tá entendendo o que eu tô falando aqui? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando aqui, gente? Amém? Karina Sabando. Karina Sabando. Ela disse assim, profeta, eu acho que eu lembro de você é que fala inglês, né? Acho que é assim. You speak English. You speak English. Profeta, embora eu misture idiomas, sou grato porque em 1 mês eu aprendi muito. Amém, minha irmã. É um prazer, né? É um prazer você estar aqui aprendendo com a gente. Logo, logo eu tô falando inglês aí para honra e glória do Senhor Jesus e a gente vai poder falar um pouquinho inglês aqui na live, né? Eu creio que Deus vai me dar essa capacidade. Eu tô estudando já sobre isso. Vamos lá, deixa eu ver mais algumas perguntas aqui pra gente finalizar. Vamos lá. Profeta, como faz campanha por algo se não pode fazer oração todo dia pela mesma coisa? Vamos lá. Minha irmã, eu vou falar isso com muito amor para você, tá? Eu sei que meus irmãos assembleianos e outras igrejas fazem campanhas direto. O que é uma campanha? Uma campanha não é um voto. Eu vou repetir aí. Uma campanha não é um voto. Uma campanha são cultos que as pessoas fazem, engrandecendo a Deus, para atrair a presença de Deus para aquela situação. Por exemplo, se eu quero que meu filho saia das drogas, então eu vou fazer ali, novamente, tá? Novamente, você não vai ver campanha na Bíblia, isso não existe. Tá? Isso é uma coisa que acabaram inventando ao longo da história para ter dias ali insistindo naquela vitória. Então, o que é uma campanha? É você fazer uma série de cultos ali para atrair a presença de Deus para aquela casa, para que Deus venha intervir naquela situação. Tá dando para entender? Isso é uma campanha, não é um voto. Não é porque você fez a campanha que o seu filho vai sair da droga, porque isso depende dele. O que nós vamos fazer então como campanha naquela casa? A gente vai orar, vai dar uma palavra para que o Espírito Santo toque no coração daquele jovem, para que o Espírito Santo toque na vida daquela pessoa. Então a campanha, por si só, ela não tem... É que as pessoas colocam ela como um amuleto, né? Se não fazer campanha não tem vitória, tá errado. Você pode fazer ali um culto, você pode fazer um churrasco e orar por aquela pessoa, né? Não é necessariamente uma campanha. Posso fazer campanha, profeta? Pode. Você pode fazer campanha, não é pecado, não é errado. Porque vocês estão ali cultuando a Deus, isso é maravilhoso. Só que lembre-se, dependendo do que vocês estão pedindo e o que vocês estão fazendo, o propósito da campanha, não necessariamente vai ser atendido. Porque grande parte dos propósitos dentro das campanhas são feitos para tentar, de uma certa forma, manipular a ação da outra pessoa. E não é assim que funciona. É o Espírito Santo que trabalha. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Tá bom? Se eu quero que uma pessoa seja convertida, eu vou jejuar, buscar a presença de Deus.
e vou usar uma outra ferramenta. Eu vou interceder pela vida dessa pessoa. E quando nós formos lá fazer um culto, ela já está coberta de oração. Ela já está coberta de oração e o Espírito Santo já está insistindo nela por conta da intercessão, não por conta propriamente da campanha. Sou contra a campanha? Claro que não. Já fiz campanha? Já fiz campanha com algumas igrejas. Sim, não tem problema. Só que a campanha é como se fosse é uma prática religiosa que, se não for feito campanha, não tem poder. Tá errado. O poder vem por meio da oração. Quando nós oramos ao Senhor, intercedemos por a vida de uma pessoa, de uma situação, é Deus que intervém, não é uma campanha que vai fazer com que Deus faça aquilo, tá bom? Só um exemplo para você. E também não misture campanha com voto, tá bom? Porque é isso que vai aparentar, infelizmente, vocês estarem fazendo ali. Profeta, você é a favor de campanha? Minha irmã, eu vou ser bem sincero para você. Eu não sou a favor de campanha. Se eu fosse fazer uma campanha, vamos fazer 7 dias de campanha, eu não usaria essa palavrinha, não. Eu falaria assim, nós vamos fazer um culto lá e nós vamos começar, o foco é interceder pela vida daquele irmão. O foco é interceder pelaquela situação da vida daquela irmã. Né? Tem muita gente, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eles fazem campanha para a irmã ser bem-sucedida financeiramente. Só que ninguém vai lá para discipular ela e ajudar ela a fazer um curso, fazer alguma coisa para ela crescer financeiramente. É como se eles estivessem fazendo campanha para que chovesse maná do céu todo dia na casa daquela irmã. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Se eu quero que uma pessoa seja bem-sucedida na área financeira, eu vou até ela, eu vou discipular ela, eu vou aconselhar ela. Minha irmã, o que você gosta de fazer? Tem um curso aqui que é gratuito. O que você acha de fazer para você poder trabalhar nisso? Tá entendendo? As pessoas, infelizmente, trabalham com um certo misticismo dentro da igreja. Queridos, tudo é base de ensino. É ensino. Quer que uma pessoa seja bem-sucedida? Ensine. Quer que uma pessoa cresça financeiramente? Ensine. Como que eu vou lá fazer um culto e quero que Deus abra a mente dessa pessoa e transforme a mente dela na mente do Elon Musk? Gente, eu já vi de tudo nessa internet e nas igrejas que eu fui, e tinha tanta coisa que não tinha sentido. Tanta coisa que não tinha sentido. Sabe? Hoje eu falo sobre tudo isso, ensinando, né, com amor, dou até risada, né? Mas não tem sentido, sabe? A campanha, ela é efetiva, mas interceda. O que a Bíblia ensina é intercessão. Interceda pelos nossos irmãos. A Bíblia diz, interceda pelo que está caindo na fé, ore pelo que está perdido, ore pelo que está se afastando. A Bíblia diz isso, intercessão. Tá bom? Se vocês forem fazer isso na campanha, maravilha, glória a Deus. Só que não fica chegando lá na campanha, cantando um monte de corinho, sai de lá sem ensinar, sem ler palavra, sem trazer uma mensagem para o jovem, sem trazer uma mensagem para aquela família. Isso não é válido, querido, isso não tem sentido. Vocês estão entendendo do que eu estou falando aqui? Tá claro o que eu estou falando aqui para vocês, gente? Se não tem ensino ali, como que aquela família vai mudar? Não tem sentido, amados. Aquela família, você pode ir lá e fazer uma campanha? Pode, mas vá lá e ensine aquela família. Tá? Ensine aquela família. Faça a campanha, faça, mas tem que ter ensino. Porque o que transforma a vida das pessoas é ensinamento. A Bíblia diz que Jesus ia de sinagoga em sinagoga ensinando e pregando as boas novas do reino. O ensino é super importante para que haja mudança na vida das pessoas. Infelizmente, as pessoas fazem um monte de campanha hoje, né? Campanha disso, campanha daquilo. Não muda nada na vida das pessoas. Se você voltar lá na vida da pessoa no mês que vem, não mudou nada. Ou seja, use o tempo da campanha, adore a Deus. O louvor é muito importante porque atrai a glória de Deus, mas também ensine a palavra. Leva a palavra para essas pessoas. Meu irmão, sabe o que a Bíblia diz sobre essa situação que você está falando? Olha, aqui tinha uma viúva que não tinha nada lá, a viúva lá, a mulher lá de Sarepta, ela não tinha nada. E quando o profeta Eliseu chegou na casa dela, ela com ato de fé, tenha fé, mas também busque as vasilhas. O que você está fazendo para você ter mais? Você não tem vasilha? Como que você pode aumentar teu faturamento? Como você pode aumentar a sua vida? O que é vasilha simbolizando ali? Buscando recursos. O que você gosta de fazer? Olha a diferença como muda. Olha a diferença como muda da ministração e da pregação. Vocês estão vendo que nem tudo é só fé? Tem que ter ação. Tem que ter ação, tem que ter ensinamento. As pessoas estão morrendo por falta de sabedoria. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais nós ensinamos o povo de Deus, mais eles saem da zona de lamaçal do pecado, da zona de fraqueza, da zona de falta de dinheiro, da falta de uma vida financeira bacana. Por quê? Porque você está ensinando.
O ensino transforma as pessoas. Não é um culto que transforma as pessoas. E vocês têm que entender isso. Não é um culto X ou um culto tal que vai mudar a vida da pessoa, tá errado. Para de misticismo em nome de Jesus e começa a ensinar as pessoas. Jesus passou 3 anos e meio na vida dos discípulos ensinando para que eles tivessem mudança. Campanha não vai mudar nada. Anota o que eu tô falando para vocês. Pode ir lá, vai na casa do irmão lá que você fez a campanha 3, 6 meses atrás. Volte aqui e me conta depois. Se ninguém foi lá, ensinou a palavra, se ninguém foi lá, ensinou a Bíblia, treinou aquela família, ensinou a palavra, trouxe ensinamento e princípio da palavra, aquela família não vai mudar. Foi só um momento bom que vocês tiveram ali de adoração de Deus. Isso, Deus recebeu o culto, amém? Se o culto veio de verdade ao Senhor, Deus ele recebeu o culto. Então você só cultuou Deus. Não teve mudança na vida das pessoas. Tá dando para entender, gente? Vocês estão claros? Tá dando para entender isso aqui? Vocês estão conseguindo entender esse ensino aqui? Tá claro para vocês? Olha lá, a Teia falando, ó, eu fiz campanha e não mudou nada. Por quê? Não é a campanha que muda. É o ensinamento. É a profundidade da palavra. É isso que muda. É isso que transforma as pessoas. É o conhecimento das Sagradas Escrituras. É quando a pessoa entende o quadro dela e ela vê o que a Bíblia pode fazer. Nossa, a Bíblia fala que aquele que guarda em celeiros vive fartamente. Meu Deus, eu não guardo dinheiro. Eu vou começar a guardar dinheiro. Quanto que eu posso guardar por mês? Eu vou guardar R$ 200 por mês. Será que eu consigo? Tudo bem. No final do ano eu tenho 1.200. Em 2 anos eu tenho 2.400. Mas com os juros de renda passiva, os juros compostos, eu posso triplicar o meu faturamento. Meu Deus, eu nunca pensei nisso. Olha só que maravilha. A Bíblia ensinando as pessoas a mudar a vida financeira. Querido, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Se não tiver ensino, não tem mudança. Anote isso. Você pode fazer 100 campanhas na vida daquela pessoa. Não vai mudar nada. Vocês só vão estar ali cultuando a Deus. Maravilha. Estão se reunindo para cultuar ao Senhor? Glória a Deus. Cultuar a Deus é maravilhoso. Eu amo cultuar a Deus. Louvar, engrandecer o nome do Senhor. Mas mudança, não tem mudança. O que muda a vida das pessoas é o conhecimento. É a transformação da mente. É o mindset dessas pessoas. É isso que muda a mentalidade das pessoas. Amém? Minha irmã perguntou aqui, profeta, é pecado emprestar dinheiro? Não é pecado emprestar dinheiro. A Bíblia diz, empreste. Só tem um detalhe, não espere receber de volta. Senão você vai perder o teu amigo. Quando alguém me pede dinheiro emprestado, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Se eu tenho um valor ali guardadinho, sabe o que eu faço? Eu nem empresto. Eu dou. Sabe por quê? Porque se a pessoa não conseguir te pagar depois, você vai perder um amigo. Você vai perder um amigo, uma pessoa parceira que você tinha porque ela tá te devendo até hoje. Ela atravessa pro outro lado da rua para não te pagar. Então, empreste, mas não espere receber esse dinheiro de volta. Tudo bem? Se te devolver, glória a Deus. Se não te devolver, glória a Deus também. Ah, profeta, mas assim eu não quero. Então não empreste. Tudo bem? Não empreste. É simples. Tudo bem, queridos? Fala pro teu irmão, olha, meu irmão, infelizmente não vou conseguir te emprestar. Porque é melhor você não emprestar e continuar com o teu amigo do que você emprestar e depois você perder um amigo por conta de dinheiro. Tá bom? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver aqui, tem uma irmã aqui que falou que é da Angola. Deixa eu ver se eu consigo ler o comentário dela. Profeta, qual é... Vamos lá. A paz, servo de Deus. Falo a partir da Angola. Glória a Deus, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Me localizo, tenho muitas lutas espirituais, vejo coisas estranhas. No sonho, há 15 anos, aqui em Angola, os profetas são corruptos. Concordo com você. A Angola... Gente, deixa eu falar para vocês, ó. A Angola é um país que tem um poder tão poderoso, não só Angola, Nigéria, Moçambique, a África como um todo. O problema é que, da mesma forma que se levanta homem de Deus, se levanta muito falso. Porque aonde se levanta um homem de Deus, se levanta muita gente corrupta. Sempre vai ser assim. Aonde tem um profeta, deixa eu dar um exemplo aqui. Aonde tem um profeta verdadeiro, vamos colocar aqui como Elias, lá no Monte Carmelo. Elias, no Monte Carmelo, e 400 profetas de Baal. Olha a porcentagem. 400 profetas falsos para um profeta verdadeiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então sim, minha irmã, não tem para onde correr.
Aonde Deus levanta homem de Deus e mulher de Deus, sempre o diabo vai levantar o falso. Não tem para onde correr. Jesus disse isso. Jesus, ele disse isso. Nos últimos dias se levantarão mestres de si mesmos, nos últimos dias se levantarão lobos no meio das ovelhas. Jesus disse isso, Mateus capítulo 28. Não tem para onde correr. Vai ter o verdadeiro, mas também vai ter o falso. O problema é que as pessoas olham para o falso e generalizam tudo como falso. Aí você está errada, minha irmã. Porque só existe o falso porque tem o original. Só existe o verdadeiro, só existe o falso porque tem o verdadeiro, o original. Não tem falsidade se não tem o original. Só tem um remédio genérico porque tem o original. Amém? Então, minha irmã, eu concordo com você, tem muita gente se declarando profeta na Angola, Nigéria, Moçambique, esses países aí em volta, mas infelizmente são poucos. Poucos que pregam verdadeiramente a palavra de Deus, né? Minha irmã, o que eu falo pra você é, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, isso aqui vale pra todos. Vale pra todos aqui da live essa dica. O problema da igreja hoje é que ela fica buscando pessoas para que ela apoie a fé dela. A tua fé não pode ser baseada em pessoas. A tua fé tem que ser baseada em Jesus. Porque o homem erra. O homem falha. O único que não erra e nunca falha é Jesus. O nosso olhar, ainda que nós tenhamos, como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, ainda que vocês tenham muitos mentores, tenham um pai espiritual, porque não existe vários pais espirituais. É um só pai espiritual. Tudo bem? Não há como vocês terem vários pais espirituais. Vocês podem ter vários mentores. A Bíblia diz sobre isso. Mentores, você pode ter um mentor na área financeira, um mentor na área espiritual, um mentor na área tal, mas pai espiritual só um. Tanto que o apóstolo Paulo lhe diz, eu sou pai de vocês, eu gerei vocês em Cristo Jesus. Amém? O que eu quero ensinar para vocês aqui com essa pergunta da irmã? Um conselho que eu te dou, minha irmã. Pare de querer buscar Deus por meio de homens. E busque a Deus no quarto, no fechar do teu quarto. Profeta, eu posso ir para uma igreja ouvir um homem de Deus? Claro que sim. Deus levanta muitos homens de Deus, mas você vai ter que ver o fruto da vida dele. O que ele prega, como ele vive, como que é a vida dele diária. Senão você não pode ouvir esses homens, porque são corruptos. Amém? Então, vocês que estão aqui, já saibam disso. Vai ter muito falso que vai se levantar. Se eu quero ouvir alguém aprender, veja a vida, veja os frutos. Amém, minha irmã? Toma cuidado, pare de buscar esses homens e tente buscar mais a voz de Deus. E se for para encontrar uma congregação para você estar congregando, porque é importante congregar, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, não deixem de congregar como é costume de muitos. Congregar é muito importante. Mas mais que a congregação é o teu relacionamento com Deus. Tá bom? Basicamente, o que é uma congregação? Pessoas que se relacionam com Deus individualmente e depois se relacionam com Deus coletivamente. Isso é uma igreja. Tá bom? Tudo bem? Então o conselho que eu dou aqui para você, minha irmã, é busque a Deus no quarto, no teu quarto. Deus ele vai falar com você. Jesus ele disse, quer receber da parte de Deus? Feche a porta do teu quarto. Feche a porta do teu quarto e ore em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Novamente, congregar é muito importante. É a noiva do Cordeiro. Mas mais importante que a congregação é o teu relacionamento com Deus no particular. Não adianta você querer ver Deus no coletivo se você não se encontra com Deus no secreto. E a Bíblia diz, e no secreto Deus te recompensará. Amém? Tudo bem? Quando eu estou cheio de Deus, quando eu vou para a minha comunidade, onde eu estou ali congregando com os irmãos, aí eu posso ser útil ali no meio da congregação para liberar o poder, para abençoar, para pregar, para ensinar, porque eu estou cheio de Deus. Eu estou cheio da glória de Deus. Tá bom, queridos? Amados, eu queria ficar mais aqui com vocês, respondendo mais perguntas. Vocês sabem que eu amo estar aqui ensinando vocês, mas eu vou ter que descer. A minha esposa ela tá doente, tadinha, e eu vou ficar com as crianças para ela poder descansar um pouco. Tá bom? Eu queria agradecer a vida de vocês. Eu quero orar aqui rapidinho, para nós agradecermos ao Senhor por essa live, por esse momento, né, que Deus tem nos dado aqui. Vamos orar? Fecha os teus olhos aí onde você está. Antes disso, rapidinho, deixa eu só dar um recado para vocês. Todos os dias eu estou aqui com vocês, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, ensinando a palavra de Deus.
E a gente tem muita atividade aqui, né? A gente tem muita atividade, a gente responde perguntas, a gente fala da palavra, a gente ensina sobre o mundo espiritual. Eu falo tudo pra vocês aqui. O foco é ensino, mas a gente fala sobre muita coisa. Família, a gente vai falar sobre vida financeira, vou ensinar vocês sobre isso também. Mas é importante que vocês entendam, queridos, que o mais importante é vocês estarem conectados com Deus em um relacionamento de amizade e intimidade com Deus. É isso que importa. É isso que é mais importante. O seu relacionamento com Deus e com a sua palavra. Amém? Guarde isso, amado. Guarde isso na tua mente. Relacionamento com Deus e a sua palavra. É o segredo para herdar o reino dos céus. Tá bom? Todos os dias, então, eu tô aqui com vocês 9 da manhã e 7 da noite, nesses 2 horários. Você que não me segue aqui, já bate o dedo nesse seguir aí para você não perder as lives, os vídeos, os treinamentos, cursos, livros, tudo que vai ter para frente aí. Não perca. Então segue aí para você não perder a minha rede social, tá? Todas as lives também estão gravadas no YouTube. Quem perdeu live aqui pode ir lá no YouTube, também vai aprender muito lá. As minhas lives estão gravadas lá. E hoje, queridos, eu queria só agradecer vocês também. Eu recebi uma mensagem do YouTube dizendo que eu bati 40 mil visualizações. 40 mil visualizações no pouquinho tempo que eu tenho de YouTube ali, talvez 2 meses que eu tenho de YouTube no máximo. Batemos 40 mil visualizações da mensagem da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Toda honra e glória a ti, Jesus. Então eu recebi hoje essa mensagem do YouTube para honra e glória do Senhor. Isso é uma marca, gente. 2 meses de internet, né? No YouTube, né? Aqui eu tô 5 com vocês nas outras redes. Mas no YouTube, 2 meses, 40 mil visualizações. Isso é uma marca muito poderosa, né? Nem todo mundo consegue esse tanto de visualização em tão curto período de tempo, né? Então isso é uma bênção. As pessoas estão sedentas para ouvir a palavra e eu louvo a Deus por isso, porque as pessoas vão ser cheias do Senhor, cheios do Espírito Santo para a honra e glória do Senhor. Amém? Vocês também fazem parte disso. Eu creio também que vocês estão aqui, claro, para aprender, né? Mas o Senhor também tem abençoado o meu ministério. Eu queria aqui agradecer cada um de vocês que tem me seguido, tem me acompanhado, tem ouvido aqui os meus ensinos, tem crescido no conhecimento. Eu sei que é uma via de mão dupla, né? Vocês estão aqui porque vocês são interesseiros também, vocês querem aprender. Eu sei disso, vocês são interesseiros. Vocês não querem ficar sem aprender. Mas isso é importante. É um interesse maravilhoso. É um interesse bom. As pessoas se interessam por tantas coisas idiotas, né? Desculpa a palavra, mas é a verdade. Tantas coisas idiotas deste mundo. Se interessar pelas coisas de Deus é a melhor coisa. É a melhor coisa, né? É ser interessado ali pelas coisas de Deus. Isso é a melhor coisa que nós podemos nos interessar, tá bom? Então é isso, gente. Siga lá também no YouTube, né? Estamos batendo aí quase 2 mil seguidores no YouTube. Vá lá para o YouTube para que nós possamos, em nome de Jesus, liberar nessas redes sociais a palavra de Deus. E vocês podem me ajudar curtindo, compartilhando, né? Ajudando a gente aqui nas lives, tá bom? E também nos vídeos. E o último recado, para nós orarmos e encerrarmos. Eu tenho um grupo fechado no WhatsApp, já estamos com 800 e poucas, quase 900 pessoas. Você que quer entrar no grupo, tem um link aqui no Instagram. Tem um link. Você que quer entrar no grupo do WhatsApp, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Nessas 3 redes sociais, vou falar de novo, Instagram, TikTok e YouTube. Tem um link do meu grupo do WhatsApp fechado. Lá nós treinamos pessoas de maneira profunda, tem vários treinamentos. Estamos falando agora sobre libertação de alto nível. Então você que quer aprender sobre esse tema, vai lá, não deixe de entrar no grupo para que você possa aprender muito e crescer muito em vários temas que eu vou trazer para vocês de treinamento. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Então é isso. Tá aí já dados os recados, vamos orar. Fecha os teus olhos aí onde você tá, eu quero orar junto com você. Fecha os teus olhos aí, vamos orar. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa live. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse período de ensinamento. Mais esse período, Pai, do teu poder. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus tão amoroso, Senhor. Pai, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Eu não tenho nem palavras para agradecer o quanto o Senhor tem falado conosco, o quanto nós temos aprendido da tua palavra. Pai, eu não tenho nem palavras, Senhor, eu sou eternamente grato a ti. Por tudo que o Senhor fez, pelo meu chamado, pelas pessoas que estão aprendendo a tua palavra. Obrigado por atrair essas pessoas, Senhor, à tua presença. O que seríamos de nós, Pai, se não fosse a tua presença? O que seríamos de nós se não fosse as tuas misericórdias, as tuas mãos sobre nós? Obrigado, Senhor. Devemos, Pai, tudo a ti. Obrigado, precioso Espírito Santo, por me guiar. Obrigado, Jesus, por morrer naquela cruz do Calvário. Obrigado, Pai eterno, Iau.
porque o Senhor tem me levado dentro dos teus propósitos, dos teus projetos. Nós te agradecemos e eu oro por cada família, Pai. Eu quero orar por cada um que está me ouvindo aqui agora, Senhor. Pai, eu não sei quem são, eu não conheço eles, Pai, mas o Senhor conhece, Deus. O Senhor conhece cada dificuldade, cada problema, cada pedido de oração. Eterno Deus, eu te peço que o Senhor venha intervir agora, em nome de Jesus agora, sobre cada pedido de oração, cada pessoa que precisa de cura, cada pessoa que precisa, Pai, de uma intervenção do Teu Espírito, uma libertação na vida financeira, na libertação na vida familiar, libertação dos filhos, libertação da casa. Pai, eu oro para que o Senhor venha sobre eles, ó Pai. Eterno Deus, eu oro para que o Senhor venha quebrar toda seta maligna, toda corrente que prende, ó Pai. Liberta os teus filhos, ó Pai, como o Senhor libertou o povo do Egito. Liberta os teus filhos, ó Pai, da corrente da religião, da corrente, Pai, dos dogmas. Que eles possam, Pai, ser verdadeiramente servos, filhos amados, e possam ter, Pai, a certeza da salvação. Eu oro e os abençoo, Pai, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito repouse sobre cada um deles, como o Teu Espírito repousou sobre cada um, Senhor, lá em Atos capítulo 2. Repouse, Espírito Santo, sobre eles. Dê sonhos proféticos, dê visões, dê, Pai, experiências, para que os Teus filhos possam, Senhor, viver de maneira íntima na Tua presença. Eu oro, Senhor, e eu te agradeço, em nome de Jesus, por mais uma noite na Tua presença. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, para todos sempre, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, sua família. Te guarde de todo ataque do inferno. Guarde vocês de tudo deste mundo, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Sem sacrifício não há fogo, não há poder, não há virtude. Até amanhã, às 9 da manhã, se Ele, o nosso Deus, nos permitir. Tá bom? Fiquem na paz, um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Aleluia.